aqui. Então, com vocês, meu amigo, André Lima. André, arrebenta tudo, meu irmão. Tamo junto, Deus. Galera, muito boa noite. Boa noite a todo mundo que está aí. Muito obrigado pelas palavras, Edivas. Arnaldo aí, Isaac, Fernando, Ismael, Vanessa. Vamos abrir a câmera aí para a gente interagir melhor. Eu sou suspeito para falar de Edivas, até porque... Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Beleza. Se tiver alguma interferência que estiver falando, você me fala que eu repito. Tá, eu travei só o microfone deles aqui, porque estava pegando o áudio deles aí. Tá, beleza. Então, eu sou suspeito para falar da parceria com o Erius, né? É um cara que Deus colocou aí na minha vida aí, junto com a Nani, toda a família dele, né? O seu Erivaldo, pai também, que não está aqui, mas é uma grande referência para mim. Os filhos do Erivas. Então, a família do Erivas eu considero como parte da minha família também, até porque é um cara que sempre soma, né? A gente sempre procurando crescer junto e dentro, fora da PVS. Na PVS tem sido só o reflexo do que a gente vem construindo lá em 2018. E, galera, boa noite, né? Então, papel e caneta aí, apostos. A gente vai estar abrindo a caixa preta aí e mostrando o que a gente fez, né? O que a gente vem fazendo praticamente há um ano, o que a gente fez nesse mês e o que a gente está proposto, né? Está disposto, melhor dizer, a fazer daqui em diante, né? E eu tinha dito lá atrás, 15 dias atrás, que seria um mês de recorde. Graças a Deus, a gente conseguiu ultrapassar a nossa meta pessoal e conseguir manter um resultado muito bom aqui em São Luís. E como o Erivas falou, né, lá atrás eu me visualizei a nível nacional e tenho falado isso para ele, que a gente vai carregar a bandeira da PVS lá para o palco, da PVS do Maranhão lá para o palco, né, geral. E eu tenho certeza que ele tem o mesmo intuito que eu quero ser hoje referência nacional, né? Não só estadual como nacional, eu tenho certeza que eu vou ser. E quem estiver disposto, tenho certeza que cola com a gente, que a gente vai estar disposto a estar somando junto. Então, galera, vamos lá, só compartilhar aqui minha tela, né? Para a gente fazer aqui para iniciar. Quem colocar como anfitrião é Elius. Pois aí, compartilha. Vamos lá. Agora vai. Deu? Peraí, não. Share screen. Vai clicar em share screen e vai compartilhar a tua tela. Vamos lá, que agora deu certo. Como é que vai dar agora? Ah, peraí. Faz agora. Peraí. É porque estava compartilhada uma minha aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ainda não foi. Agora a gente fez o teste, foi, né? Não tá aparecendo aqui o... peraí, deixa eu ver se eu fechei aqui o... Coloquei com o make co-host agora. Vê aí, vê se testa agora aí. Peraí. Vamos lá aqui. Share screen. Tu tá com a tua tela aberta? Agora foi. Pronto. Aqui, só ampliar aqui. Ainda não apareceu aqui, não. É que eu tava coisa aqui, vamos lá. Pronto, agora foi. Beleza. Aí, clica aí. Isso. Vamos lá. Fechou. Então vamos lá, galera. A gente vai começar aqui, né? E uma das palavras que eu gostei muito quando eu me deparei no livro de Caio Carneiro, né? Justamente o título já diz do livro Seja Foda, né? E para muitos essa palavra é uma palavra pejorativa, uma palavra até de baixo calão, né? Mas o foda que ele usa é simplesmente o significado, né? Que você seja foda em que sentido? Feliz, otimista, determinado e abundante, né? E abundante está na Bíblia justamente no sentido de que nós temos abundância em todas as áreas, não só na financeira, né? E eu começo justamente com esse print bem aqui, né? A qual eu tenho procurado usar essa palavra para mim mesmo, para todos os dias eu ser melhor 1% do que eu fui a um dia anterior, né? E esse mês aqui, o de vendas, a gente conseguiu fazer esse resultado aí. Por que eu comecei logo com esse print? Porque justamente tudo que a gente vai falar aqui do processo, do treinamento até o final, tá refletindo nessas vendas que foram esse mês, né? Até hoje. E o mês só acaba amanhã. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um pouco mais aí e já iniciar o mês de julho já com o pé direito. Beleza? Então, vamos lá. Justamente a ideia aqui é a gente passar como a gente conseguiu ultrapassar uma meta que não só estadual, mas principalmente como uma meta pessoal, né? E é uma coisa que Erivas vem sempre nos alinhamentos pegando no meu pé,
André, tem que começar a vender 20, 30 placas pessoais, isso fora o teu time, até porque tu já criar um hábito para quando chegar regional, tu já ter um fluxo de venda muito bom, né? E é aquela questão, galera, eu tenho duas opções, ouvir quem tem o resultado, né? E ter os resultados que eu quero, que é o meu dentro da minha carreira, ou então ouvir pessoas que não agregam para mim, pessoas que não estão onde eu quero chegar, e aí eu vou ter resultado do mesmo, né? Mais do mesmo. Então, vamos lá, a gente vai trabalhar esses pontos bem aqui, né? Que é justamente o atendimento, o acompanhamento, que eu costumo falar aqui, que já tem que acompanhar junto com o fechamento, mas não dando certo, a gente passa para o terceiro ponto, né? Que é o fechamento, já mais o acompanhamento, e o último, que é o pós-venda, né? Então, vamos lá para o primeiro tópico, que é justamente a questão do atendimento. Porque, tipo assim, uma coisa que o Erivas passou no último treinamento dele me chamou muita atenção, e eu falo para vocês, galera, quanto mais eu assisto treinamento de Erivaldo, mais eu aprendo, né? Não só dele, como de outros líderes. Então, quanto mais a gente vai assistindo, mais a gente vai aprendendo. E ele falou uma coisa muito interessante, que para muitas, às vezes, que estão chegando agora ou que estão lá atrás e ainda querem se fazer, assim, de cego, né? Querem inventar o processo, querem fazer do seu jeito e vai ter resultado de todas as formas. Obrigado. Então, o que acontece? Você vai ter os mesmos resultados. E aí, o que acontece? Ele falou assim, cara, eu não estou inventando. Quando ele entendeu que o processo, existe um processo já feito, consolidado no mercado, sólido, ele fez o quê? Justamente a questão de ter... Então, o que acontece? Ele não inventou, ele está justamente fazendo o que está já sendo feito a nível nacional. Então, tem um padrão. Então, o atendimento, tudo que eu vou passar para vocês aqui não quer dizer que é o 100% correto, mas eu tenho certeza que se você levar a risca e testar, tem grande chance aí, 90%, 95% de dar certo. Né? Primeiro ponto que eu vou trabalhar é justamente como tu atender o associado. Isso faz totalmente, teu futuro associado, né? Isso faz totalmente diferença, porque isso tanto pessoalmente, né, ao vivo e a cores, como também virtual. Se for ao vivo e a cores, você tem que estar ali o quê? Bem vestido, bem representado, né? Cabelo alinhado, barba feita, uma roupa adequada. E aí, sim, se identificando também que você é a PVS, se você não tiver com a camisa da PVS, mas que você esteja com crachá, né? Se não tiver com crachá, no mínimo tem que estar com a camisa da PVS. E mesmo que esteja com a camisa da PVS, uma calça legal, um sapato legal, independente, pode ser uma coisa bem básica, mas desde que esteja bem vestido. Nem sempre bem vestido quer dizer que seja roupa de marca, né? Mas por que eu falo isso? Porque o cartão de visita da gente é justamente o nosso comportamento, como nós estamos vestidos, então tudo isso faz total diferença no atendimento, né? O cliente, quando ele bate o olho em você, ele faz logo ali um raio-x, né? Quem é o Erivaldo, quem é a Natália, e por aí vai. E se for o atendimento virtual, aí você tem que realmente ser um cara diferenciado, né? Realmente um especialista na área. Por quê? Porque o virtual ele é um contato ali meio que frio. Então, você tem que totalmente ali ser uma pessoa que vai desmistificar aquilo dali e fazer com que aquilo dali virtual seja o mais natural possível, né? O mais tranquilo possível. Por quê? Porque quando você conversa pelo WhatsApp, tu consegue ter ali uma conversa meio que, assim, como pode dizer assim, você não consegue ter uma noção de quem está do outro lado, como uma pessoa está, você não consegue prever o sentimento, né? Do que a pessoa está sentindo no momento. Então, mas a gente consegue usar técnicas, né? Hoje, através de uma escrita, eu consigo saber se alguém da minha equipe não está bacana, ou se aquele cliente ele não está no dia legal dele, e por aí vai. Então, a grande sacada depois que eu falar é a questão de como entregar a cotação, e o atendimento é primordial. E uma coisa que eu vou usar o exemplo aqui do Idean, que eu creio que está aí na sala, né? E eu falei para o Ismael nesses dias e venho falando para algumas pessoas da minha equipe e as pessoas também que estão na ação comigo no dia a dia, que não estão na minha equipe. Fulano de tal, entusiasmo, né? Entusiasmo com um sorriso no rosto, mesmo com a máscara, mas o sorriso no olhar, faz total diferença. Até porque quando você vai abordar numa ação, né? Ou então até gravar um áudio para abordar, você, através da tua voz, do teu entusiasmo, você pode melhorar não só o dia, mas você pode melhorar aquele momento que aquele futuro associado teu, né, o futuro cliente, ele possa estar passando por um momento meio que chato. Então, chegar já com entusiasmo. E aí, Natália, como é que tá? Tudo bem? Sou André Lima, sou aqui da PVS Brasil. E assim também por áudio, né? Eu geralmente, quando eu estou agora abordando pelo WhatsApp, né, quer seja indicação, ou alguém que veio
de um grupo, ou se for um lead, ou se for um cara que eu abordei em uma ação e depois contactei, eu sempre procuro já abordar ele com áudio, né? E aí, João, como é que você tá? Tudo bem? Aqui é o André Lima que está falando. Lembra da gente lá que a gente estava fazendo uma ação ali no sábado na Guajajaras? E aí, eu peguei teu contato, e a gente ficou combinado aqui de passar uma cotação sem compromisso para você, tá lembrado? Então, tipo assim, porque através do meu entusiasmo, ele consegue não só melhorar o dia dele se tiver mal, como ele também, através da minha voz, da minha tonalidade, ele consegue sentir a firmeza, né? A firmeza, realmente saber ali quem é o André de verdade. Então, através da minha voz, ele vai conseguir ter como pode dizer assim, uma análise melhor do que por escrita, porque escrita fica uma coisa meio que muito vago, né? E isso tem sido um dos pontos que eu tenho observado que o consultor ele tem errado, não só na abordagem, né? No atendimento presencial, como no atendimento também virtual. Alguns consultores que eu peguei ali o celular, pedi a permissão para ver como é que eles estavam abordando, e o que acontece? Daquele jeito ali, galera, ninguém vai querer comprar da tua mão, entendeu? Porque vendedor mais do mesmo tem muito, tem a galocha. Vai se destacar aquele, como o Erivas fala, vai ganhar dinheiro no mercado, é o cara que soluciona os problemas das pessoas, daquele cliente. Ah, ele está com um problema, ele tem uma necessidade, você tem a solução. Então, aí que entra. Se o teu dia vai estar mal ou não, ele não quer saber, o processo em si não quer saber, desculpa muito a clareza que estou passando para vocês agora aqui, né, a sinceridade. Por quê? Porque o processo em si, o sucesso em si, ele não aceita desculpas, né? Ele não aceita mimimi. Então, você tem ali que realmente ter uma coisa chamada resiliência, uma palavra que eu gosto muito, por quê? Porque se você não tiver resiliência, controle emocional, qualquer coisa que vier vai te abater, né? Eu vou até abrir daqui a pouco algumas coisas para vocês, né? Que algumas coisas que aconteceram esse mês que tinha total motivo, total, assim, vamos dizer assim, razão para me tirar do processo, tirar da minha meta. Mas eu conversei com a Eriva, dei uma oxigenada, virei o jogo e vamos para cima, né? Então, o atender a venda, ela vai no decorrer da venda, se vai fechar ou não, vai depender muito do teu tipo de abordagem, né? Da forma como você aborda. Então, isso tem total diferença. Se você chega ali já com cara triste, chega ali já cabisbaixo, com cara de morto, cara, você já está ali praticamente bloqueando a venda 100%. Então, realmente ali, põe um sorriso no olhar, põe um sorriso na boca e vai para cima, né? E aí, o que acontece? Quando eu faço a abordagem, né? Que aí eu falei lá, e aí, João, como é que tá? Tudo bem? Aqui é o André, lembra de mim lá na Kennedy? Né? Fazemos uma cotação sem compromisso, tranquilo? Aí ele vai dizer geralmente, sim, lembro. E aí, tudo bem? Tudo. Vamos aqui dar continuidade ao nosso atendimento? Eu precisaria que meu amigo me enviasse 4 itens, né? Anotem aí. Que meu amigo me enviasse 4 itens importantes para eu te entregar uma cotação bem assertiva, com valor bem assertivo, né? Que é o quê? Justamente o ano, o modelo, a marca e a placa, né? Por que eu peço esses 4 dados e não um documento? Porque no decorrer do processo, né, a gente foi fazendo alguns testes, né? Erivas fazia isso, eu também fazia a questão de pedir o documento. Só que geralmente o documento é uma coisa muito pessoal, né? Onde ali tem os dados do associado, do futuro associado, tem o CPF dele, tem tudo. Então, tipo assim, isso pode acabar ocorrendo um constrangimento assim, na parte dele, uma questão de privacidade, melhor dizendo, né? E ele não querer passar o documento. Só que quando ele passa o ano, o modelo e o ano de fabricação, né? E a marca, não é o suficiente, porque se você pegar um Gol hoje, tem várias marcas de Gol, Onix, várias marcas de Onix. Inclusive, antes do treinamento, o Daniel estava tirando uma dúvida comigo sobre isso. Então, porque através da placa, né? Através da placa eu mato a charada justamente da questão do modelo, do ano que ele me passou, se está tudo corretinho. E hoje eu estou usando 2 aplicativos para fazer a verificação do modelo exato do cliente. Porque o MTX, infelizmente, ele está passando alguns modelos, às vezes, que não é o modelo correto do veículo do associado, né? Então, para não ter que refazer o processo e você iniciar tudo do zero, usa 2 aplicativos do teu gosto, né? Da tua vontade, e faça a cotação. Quando eu vou mostrar para você daqui a pouco, né? Na questão um exemplo aqui como é que eu entrego, como é que eu faço o atendimento, justamente um padrão que é que eu vou passar para vocês. Inclusive o Idean daqui a pouco vai dar um depoimento aqui rapidinho de como ele está usando passo a passo, realmente está começando a surtir efeito. Inclusive ele conseguiu fechar em uma Hilux devido a algumas coisas que a gente foi usando no processo. Então vamos lá.
E uma observação, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Coloque essa observação bem aí, ó. Sempre que você estiver negociando com o cliente, né, desde a abordagem até a negociação, sempre no final de cada mensagem que você mandar, usa essa sigla interrogação, esse ponto de interrogação no final da conversa. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê. Bem que está um exemplo, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Quem tiver no celular, consegue dar um zoom com os 2 dedos, que você acha que vai conseguir ver a minha conversa com o cliente. Isso aqui é um cliente meu já convertido, né? Que eu peguei lá desde o início, agora 25 de março. Vamos lá, ele veio por indicação, né? Então, olha só minha abordagem. Fala, Leandro, boa tarde. Boa tarde, amigo. André Lima aqui da PVS. Uma dica também que eu dou para vocês. Eu não gosto de escrever um textão, eu gosto de escrever as frases um pouco cortadas, né? Para que chegue no mínimo ali 2, 3 mensagens para ele ao mesmo tempo. Para ele ver que chegou realmente uma mensagem um pouco importante, né? Ele vai saber o que que é. E aí eu botei lá, fala, Leandro, boa tarde, amigo. André Lima aqui da PVS. Eu mandei a figurinha da PVS, né? Aí eu botei lá embaixo, ó. Se for indicação, eu vou falar da indicação. Se foi da ação, eu vou falar da ação. Se foi de marketing digital através de leads, eu vou falar que foi através de uma campanha que nós lançamos na internet, a qual caiu o número dele para mim. E assim por diante, beleza? O Tarciso, né, nosso cliente, me enviou o seu contato para fazermos uma cotação sem compromisso, agora mesmo, para o seu veículo. Beleza? Aí lá embaixo eu botei o quê? Correto. Nesse correto eu botei o quê? Uma interrogação. Por quê? Eu mostrei para o Ideana na prática e para o André Lucas que quando você manda uma mensagem para uma pessoa, quem quer que seja, né, principalmente um associado, você já percebeu que fica lá a última mensagem que você mandou e às vezes a gente consegue visualizar, ter uma noção do que é o assunto sem abrir a conversa. Então, se é um cara que ele está fechado ainda e a minha especialidade na área vai fazer eu abrir a mente dele, se ele está fechado ou se ele está um dia que não está muito bacana, e ele já tem uma noção do que seja a conversa, ele pode não querer abrir naquele momento, ou hora nenhuma, ou ele pode querer abrir no final do dia e acabar esquecendo. Então, quando eu ponho lá o correto, ou então se eu coloco por último só a interrogação, ele não sabe que tipo de mensagem é aquela. Então, o que acontece? Ele vai ter que abrir, quer seja agora, no exato momento, ou logo em seguida, ele vai ter que abrir. Então, quando ele abrir, aí a gente inicia uma conversa bacana. Em seguida, ele enviou um áudio, e eu mandei outro, e lá embaixo está um pouco cortado, mas vocês vão ver lá que foi o que eu falei para vocês ainda há pouco, né? O ano, o modelo, a marca e a placa que eu pedi. Bem aqui do lado, beleza, ele me passou as informações. Quando ele me passa informações, que eu faço a cotação, né? Sempre lembrando que eu vou falar daqui a pouco na frente, eu gosto de mandar os 3 planos, eu recomendo que mande os 3 planos, daqui a pouco eu também vou explicar o porquê, o básico, o Gold e o VIP. E aí, quando eu terminei a cotação, né? Se ele chegou, eu já estou fazendo alguns outros atendimentos, uma dica para vocês é especial, extra. Se você está fazendo várias cotações, fala assim, João, eu estou fazendo aqui um atendimento aqui já de um futuro associado. Assim que eu terminar o atendimento dele, eu já faço o teu atendimento, correto? Porque você está dando uma satisfação para o cliente. Um áudio solto aí. Você está dando satisfação para o cliente que no momento você está fazendo um atendimento, que logo em seguida que você terminar, você vai fazer o atendimento dele. Então, isso você gera o quê? Um compromisso com ele e mostra para ele o quê? Profissionalismo. Então, ele sabe que ele vai esperar um pouco, porém, ele não vai esperar devido a um vácuo teu, né? Então, vamos lá. Fiz a cotação do Leandro, perfeito? Eu chego, mando logo a cotação? Não. Entendeu? Isso é um erro que eu percebi muito, né? E ainda tem umas pessoas que pecam nisso. Pegou a cotação, pum. Manda a cotação, fala, ó, tá aqui, tua cotação tá pronta, dê uma olhada aí. Então, tipo assim, você entregou a cotação de qualquer jeito, né? Você não preparou o cliente para receber aquela cotação e automaticamente você jogou totalmente ali uma conversa fria, né? Tipo assim, tá aí a cotação, te vira e tudo mais, tu não gerou aquele relacionamento, aquele interesse dele. Quando eu tô com a cotação pronta, tá bem aí do lado, se vocês forem dar os zoom, vocês vão ver. Sua cotação já está pronta, meu amigo. Posso te enviar? Beleza. O cara ter me passado os dados primeiramente, não necessariamente quer dizer que ele está interessado em fechar ou que ele vai fechar. Entendeu? Porque tem uma série de fatores que pode fazer ele fechar ou não. As objeções que ele vai ter, preço, quem é a PVS, uma porrada de coisa. Objeções é o que nunca vai faltar do cliente. Então, quando eu falo para ele, sua cotação já está pronta, posso te enviar? Põe a interrogação por último de novo. Por quê? Porque quando eu coloco a interrogação de novo aqui, ele vai abrir curiosamente a conversa e ele vai ver que a cotação dele já está pronta. O que ele vai dizer? Pode mandar.
Ele respondeu bem aqui em áudio, pode mandar, né? Aí, beleza. Quando eu peguei a cotação, mandei a cotação, e logo em seguida eu ponho um texto bem direto para ele. Isso é bacana vocês anotarem também. Eu passei tudo isso aqui, galera, mastigado para o IDEAN. Então, o IDEAN está na frente de todo mundo, né? Ele está com o script todo, né? Tudo que eu estou passando para vocês aqui está na mão do IDEAN, então ele está fazendo passo a passo. Ele esqueceu alguma coisa, ele olha no script aqui e manda ver, né? E aí o que acontece? E detalhe, para vocês verem como é que são as coisas. Quando a gente procura fazer o processo da forma correta, às vezes a gente acaba fazendo sem nem perceber que a gente está fazendo certo. Quando o Erivas trouxe o Gustavo Holanda, que ele trouxe todo o aparato dele, que ele está tendo resultado em Pernambuco, com todo o mérito dele, da equipe dele, todo o script que ele montou, muitas das coisas que ele faz eu já fazia sem nem eu saber, né? Montei um próprio script, só que tem muitas coisas a ver. Por quê? Porque eu entendi qual é o processo. Quando eu entendo o processo, eu vou fazer do jeito que tem que ser feito e não do jeito que eu quero. Entendeu? Então, por isso que houve essa coincidência. Só que a diferença é que o meu está um pouco mais enxuto, mas não está nada muito diferente do que o do Gustavo, né? E aí o que acontece? Quando eu entrego a cotação, em seguida eu já mando logo a mensagem para ele. Inclusive, essa mensagem, ela já está até salva no meu celular, né? Salva, que eu falo assim, no teclado, automático. Mandei a cotação, aí eu ponho logo a mensagem. Meu amigo pode abrir tranquilamente a sua cotação. Seguida, assim que olhar, me avise que ele explica tudo detalhado e lhe mostro as condições especiais que tem conosco e descontos também. Então, o que foi que eu disse para ele? Ele pode olhar tranquilamente, sem pressa, na calma, sem compromisso, porque lá atrás eu falei para ele que a cotação era sem compromisso. Então, quando você fala que é sem compromisso, você já quebrou uma objeção grande, que é o quê? Que o cara não vai se sentir obrigado a fechar contigo. Mas ele só fecha contigo se você se responsabilizar de fazer da forma correta e profissional no decorrer do acompanhamento e do fechamento. Então, vamos lá. Quando ele olha, a maioria das vezes, eles olham a cotação, quer seja rápido ou não, eles vão falar assim, André, não entendi nada, me explica aí. Quando ele fala isso, eu não explico pelo WhatsApp. Eu pego, pum, ligo no telefone. Apesar de uma estatística que o Erivas passou, que é muito importante e muito válida, que realmente tem total sentido, que os melhores horários para falar com os leads, com os contatos, é 4 horas, 7 horas, que é o horário que a galera está chegando em casa. Porém, se no caso o cliente te atender, tu já explica logo. Se no caso ele não conseguir te atender naquele momento de manhã ou no horário de pico, aí você puxa para o horário que o Erivas falou. E aí você ainda deixando o contato quente. Então, você puxa para as 4, ou você puxa para as 7. Aí você faz uma pergunta fechada. Ô, João, qual o melhor horário que eu posso te ligar, então? Entre as 4 e as 8 da noite. Entendeu? Você está dando uma oportunidade para ele, mas ao mesmo tempo você está trazendo ele para o teu mundo, para o teu lado. E aí, beleza. Eu ligo para ele. Entendeu? Quando eu ligo para ele, ele pode estar ocupado, ele pode estar trabalhando, só que se ele estiver ocupado, trabalhando ao ponto de não conseguir me dar atenção, ele vai me informar e falar assim, André, tem como você me ligar um outro horário para a gente poder conversar melhor e você me explicar direitinho? Aí eu falo, sim, João, qual é o melhor horário para você? Aí ele vai me dizer, faça a pergunta fechada, né? Mediante o que eu quero. Quando ele não fala isso, ele está me ouvindo. Falou, João, Leandro, tudo bem? Aqui é o André da PVS, que acabou de passar a cotação. Ô, André, tudo bem? Ó, é o seguinte, eu vou explicar um pouquinho aqui detalhado rapidamente, até porque para explicar melhor do que pelo WhatsApp, tranquilo? Ele tranquilo. Se a ligação falhar ou se você não entender alguma coisa ou tiver alguma dúvida, você pode me interromper que eu falo para você novamente. Eu repito tudo que eu falei. Então, o que acontece? Eu estou dando toda a atenção para ele. E antes da ligação, quando eu falo para ele bem aqui, ó, assim que você olhar, você me avisa, né? Eu já sei que ele vai ter todas as dúvidas do mundo, entendeu? Ele não vai entender muita coisa. Por mais que quem já entenda, tenha uma clareza melhor, ainda vai ter algumas coisas que você vai precisar explicar. Mesmo que o cara tenha entendido tudo, você ainda vai ter algo para explicar, que é o quê? A estrutura da PVS. Exceto se ele já quiser partir para o fechamento, você não tem muito o que explicar, já vai, fecha, faz a vistoria, põe dinheiro no bolso. Então, eu expliquei para ele o quê? Primeiro ponto, que assim que ele olhar, ele pode me avisar, né? E que em seguida eu vou explicar tudo detalhado para ele e vou mostrar para ele o quê? As condições especiais que ele tem e o que mais? Os descontos especiais. Quais são essas condições especiais da PVS? É justamente o quê? Não ter análise de perfil, tudo que você já sabe. É mensal e não anual.
sem custas processadas, condutor livre, entendeu? Então, todas essas qualidades em condições que a PVS tem é o que você vai passar. Condições não tem nada a ver com benefícios. Benefícios que ele vai ter é o quê? É a proteção total, que é o roubo, furto, colisão, tudo que a PVS oferece de cobertura. Então, benefícios é uma coisa e condições especiais são outras, né? Então, acontece. Quais são essas condições especiais? É justamente essa que eu falei para vocês e também a questão do que você vai oferecer para ele na adesão. A flexibilidade que você vai oferecer, não só um E André, som. rapidinho, André, só recapitulando, as condições especiais que você fala que é mensalidade, não anuidade, sem análise de perfil, condutor livre, e mais qual é a outra, quarta que você falou? Foi sem concessão especial Serasa. Eu já tinha Beleza. falado aí. E detalhe, pegando essa pergunta que o Urias falou bem aí, né? Eu falo essa parte bem resumida, mas tudo que a PVS tiver de condição, né? Você vai oferecer. Um exemplo. Se esse cliente aqui, ele tivesse rastreador, eu já entraria com essa condição especial também para ele. Quando o cliente, eu não trabalho em cima do rastreador, mas quando o carro tem rastreador, meu irmão, eu uso ele como se ele fosse a cereja do bolo. Eu uso como se fosse uma condição que a PVS está dando para ele a mais, um bônus, né, um presente a mais, sem nenhum custo mensal para ele, a qual ele vai ter direito ao monitoramento do veículo dele, saber onde o veículo dele está. Então, tipo assim, quem que não gosta de ganhar brinde? Todo cliente que está comprando, todo associado que está comprando, fechando um negócio, ele gosta de ganhar um brinde no fechamento. Então, quando ele tem rastreador, eu uso esse artifício. Quando ele não tem, eu esqueço que a PVS tem rastreador. Beleza? Então, vamos lá. Então, quando ele fala assim, pô, me explica aí eu parto para o fechamento, beleza? E aí passo tudo que eu sei da PVS. O que eu passo para ele, André? O que eu quero as objeções dele? Justamente tudo que está dentro do regulamento. Esse é o primeiro passo primordial para você vender muito na PVS, é ter o regulamento dominado 100%. Claro que você não vai lembrar de código salteado, cláusula por cláusula, assim como também no manual de suporte. Mas sempre que você estiver nos treinamentos, você estiver em ação, você vai aprender até mais do que ler o regulamento todo dia. Se você tirar um dia na semana, né? Ou então no mês, você tirar 2 dias, 3 dias para ler o regulamento, 3 vezes para ler o regulamento, 2 vezes, ou até uma vez, mas você está na prática o tempo todo, você está nos treinamentos, você vai aprender. Porque também não adianta tu ler o regulamento todo dia ou toda semana e não estar nos treinamentos, não estar em ação, porque de nada vale a teoria sem a prática. Como também a prática, tu ir sem teoria, tu vai estar batendo com a cabeça na parede, né? Então, o que acontece? E aí eu vou ser bem sincero para vocês. O papo que eu tenho com ele é no mínimo de 15 minutos. No mínimo, 15 a 20 minutos. Entendeu? Claro que eu poderia otimizar meu tempo, poderia, só que no momento eu estou plantando. Quando eu estiver já batendo regional, nível regional, aí eu vou precisar otimizar mais meu tempo. Entendeu? Não só a equipe vai ter que estar produzindo mais, como eu vou precisar ter funcionários vendendo para mim. Então, já vou estar mais tranquilo para ir sem otimizar meu tempo. No momento agora, como o foco é venda e ensinar a equipe a vender, então eu ainda tenho como queimar um pouquinho mais de tempo, né? E é isso que tem feito eu fechar muito desde quando eu decidi fazer a PVS. Por quê, André? Porque, tipo assim, me diga aí, qual o vendedor que te vendeu um serviço, quer seja de internet, do que quer que seja, que ele te explicou de cabo a rabo. Não só o que tu vai pagar e os benefícios, mas, tipo, tintim por tintim. O que a gente vende hoje aqui na PVS, o que eu explico para os meus futuros clientes, eu tenho certeza que a maioria dos corretores, nenhum, das seguradoras ou consultoria e associação, explica. Sabe por quê? Porque eles estão focados apenas na venda, no dinheiro. Eu não, eu estou focado no dinheiro, mas primeiramente vem o quê? O bem-estar do cliente, a segurança do cliente. Se o cliente está numa situação de bem-estar, se ele está bem, se ele está tranquilo e seguro, automaticamente André Lima também vai estar. Porque eu já sei da idoneidade da PVS. Então, aí é que faz aquele triângulo amoroso que eu falei para vocês. Porque não adianta, se eu fizer uma venda de qualquer jeito, pô, entendeu? Se eu deixar dúvidas com o cliente, por mais que ele não me pergunte, eu tiro a dúvida dele. Eu mesmo faço a pergunta por ele e eu mesmo respondo por ele, por mim, né? Eu faço a pergunta por ele e eu respondo. Por quê? Porque eu prefiro gastar 15, 20 minutos e eu entrar com um associado saudável, que ele não vai ter nenhuma surpresa desagradável, né? Ele vai saber de cabo a rabo, do que eu só focado na adesão, botei o dinheiro no bolso, ele não me perguntou muita coisa, eu também não quis muito explicar, porque eu estou com pressa, eu não quero nem saber dele, eu estou ligado na adesão. Cara, quando esse rapaz tiver, um exemplo,
precisando de um boleto, ele não vai saber checar o e-mail dele. Por quê? Porque você não avisou que chega no e-mail. O correio, ele atrasa, né? Eu sempre explico ao meu cliente, ó, a primeira fatura que vai chegar para ti, você pode ficar tranquilo que a gente vai disponibilizar, porque o correio faz o favor de atrasar. Entendeu? Então, eu já tiro a responsabilidade minha da PVS, porque eu sei que o correio atrasa. Mas ele tem o quê? O aplicativo está em manutenção. Ele tem o quê? O e-mail, e o e-mail, ele tem o quê? A regional, que é através de você. Então, tipo assim, se eu não direciono ele na venda, na adesão, entendeu? Eu posso ter vários problemas lá na frente. Eu posso deixar um associado mal acostumado, entendeu? Eu posso deixar um associado insatisfeito. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eu tenho associado que depende de mim, às vezes para um boleto, mas eu tenho um associado que ele é totalmente independente. Tem associado, gente, que eu fechei ano passado, que depois de muitos meses eu vim saber agora, uma senhora, que ela ainda estava viva e que ela ainda estava ativa, graças a Deus. Entendeu? Mas por quê? Porque ela era aquele perfil que é totalmente independente. Só que a gente tem aqueles clientes que estão mais próximos de ti. Então, o que acontece? É muito importante você ser muito claro na tua venda, entendeu? Porque, tipo assim, eu volto a dizer, se você não tiver o controle emocional, você não vai ter uma performance boa. Por que eu falo isso para vocês? Será se todas as ações que eu e Erivas a gente foi para o campo, porque a gente estava aqui online, porque a gente estava lá no escritório, será se todos os dias estava 100% para a gente? Tipo assim, era aquele dia o mais lindo possível, era o dia que a gente viu o passarinho verde? Eu tenho certeza que não, entendeu? Tem situações aí que vocês passam, que a gente passa aqui, que muitos não sabem, mas por quê? Porque a gente sempre está disposto a focar na solução e não no problema. Não quer dizer que nós não passamos por problemas ou que nós não desabafamos. Desabafar é uma coisa, você desabafar com o seu líder ou com o seu amigo. Outra coisa é você estar chorando o problema. Então, tem total diferença nisso. Então, foco sempre o quê? Na solução. Então, sempre trabalhar essa questão de resiliência, porque aí o emocional ele vai conseguir realmente ali te ajudar muito na venda, principalmente no fechamento, cara. Entendeu? Principalmente no fechamento. Beleza? Então, vamos lá. Próximo ponto bem aqui. E tá aqui, ó, um ponto-chave, né, que vai te ajudar muito nas vendas também, é a disciplina, o foco e a resiliência, que eu já falei, né, que é igual também à organização, e a organização eu puxo para a rotina, né. Por que eu botei esse ponto-chave bem aqui, uma sacada para vocês? Porque, cara, tem como um cara ser focado e indisciplinado? Tem. Para mim, na minha opinião, tem. Se eu estiver errado, Elias me corrija aí. Por quê? Porque eu posso ter foco naquele exato momento, eu posso ter foco na ação de amanhã, né? Um exemplo, amanhã a gente não vai ter ação da tranca, quem vai aproveitar para o fechamento. Mas eu posso ter um foco total naquela ação de sábado, dispor já mesmo o meu melhor, de 8 a meio-dia, né? E a partir que encerrou ali o expediente meio-dia, nas cotações eu já posso me sabotar, na entrega das cotações. Eu já posso totalmente estar desfocado. Aí, se eu não tiver a resiliência e a disciplina e a organização, que é a rotina, né? De nada me vale o foco, né? Tem uma frase aí que eu não estou muito lembrando, que é melhor o quê? É melhor o feito do que o perfeito, e a força de vontade, ela supera o talento, né? Então, às vezes é melhor você começar ali disciplinado, começando a trabalhar até a tua resiliência, do que o foco. Porque o foco ele vai vindo com justamente o passar da disciplina, da resiliência. Aí, porque o que acontece? A pessoa que é disciplinada, que ela dá prioridade para aquilo ali, um exemplo, eu vou fazer uma ação sábado na PVS, na Guajajaras, mas, Erivas, eu só vou poder ficar de 8 às 10. Então, eu não vou poder ficar de 8 a meio-dia como os demais. Mas, como eu já estou disciplinado e eu trabalho a organização, então, naquelas 2 horas de relógio, eu vou trabalhar um foco tão forte quanto muitos que estão de 8 ao meio-dia, que possam não estar trabalhando a disciplina e não tendo resiliência, entendeu? Então, tipo assim, é aquela questão, às vezes tem consultor, que a gente não vai citar nomes por questões de educação, mas tem consultores, como eu também já fiz isso muito lá no começo, vai para a ação por ir, né? Às vezes, assim, por até um compromisso, não, eu tenho que ir para a ação porque eu tenho que mostrar para a Erivas que eu estou na ação. Porque se eu não estiver na ação, Erivas vai ver que eu não estou na ação. Cara, o teu negócio é teu. Erivas só é uma ponte, só é uma ferramenta abençoada por Deus para te mostrar a direção, assim como eu também para o meu time, mas quem vai determinar aonde você vai chegar é você mesmo. Então, o que acontece? Às vezes é preferível você nem ir para a ação do que ir somente para mostrar para Erivas, para André, para quem quer que seja que você está na ação. Entendeu? Porque você vai fazer tudo de qualquer jeito, né? E então, você vai ter resultado também de qualquer jeito. Então, uma das grandes coisas que me fez ter um resultado magnífico ano passado, apesar de não ser o que eu queria, mas assim, o que eu vivia foi um resultado muito bom, foi justamente essas 5 palavras: decisão, resiliência, gratidão, foco
e disciplina. Não é à toa que eu tatuei ela no meu antebraço, né? Dezembro, eu tatuei essas 5 frases, porque foram as frases que mais fizeram total sentido para mim. Foram as frases que eu tatuei, porque é as frases que eu vou ter que levar para o resto da minha vida. Enquanto eu trabalhar de forma top, de forma épica, essas 5 frases, eu tenho certeza que eu só vou crescer com muito trabalho, muito profissionalismo e com a permissão de Deus, é claro. E assim vocês também trabalharem da forma que tem que ser, né? E aí uma dica importante, que eu vou deixar aqui também para você não deixar o associado no vácuo, né? Porque, vamos lá, saindo desse ponto-chave, voltando para o atendimento, vamos supor, você não conseguiu fechar ele, né? É o quê? O atendimento, quem já trabalhou lá, a forma como atender, né? Primeiro ponto. E o acompanhamento. O acompanhamento já é logo imediato. O acompanhamento ele não está relacionado só quando ele não fecha. O acompanhamento é desde o momento que você entrega a cotação e você fica observando. Se o cliente não te respondeu para tirar dúvida naquele exato momento, naquele mesmo dia, o máximo que eu deixo para falar com ele é 24 horas. 24 horas. No dia seguinte eu já falo com ele. E aí, João, você olhou a cotação? Entendeu? E aí vou parto para o fechamento de novo. Não fechei? Beleza. Eu continuo ali no terceiro ponto, que é o quê? Eu estou na fase de quê? De fechamento. Só que aí eu estou o quê? Já fechamento mais acompanhamento. E aí uma dica importante para quem está no acompanhamento e para quem está no processo do atendimento, naquele ato ali, no início do atendimento, uma grande sacada que eu percebi, porque eu estava me atrapalhando muito. No começo, a demanda estava aumentando, e como eu tenho muitos grupos hoje, muitos de vocês também têm muitos grupos, muitas conversas, então a tendência é o quê? A conversa vai ficando lá embaixo, e às vezes passa despercebido, você não atendeu o cliente, você não atendeu nenhuma conversa importante, e aí o que acontece? Essa parte aqui é muito importante. Quando você estiver fazendo um atendimento no cliente, que você já entregou a cotação, ou que você deixou ele na fila de espera para fazer a cotação, você pega a funçãozinha que tem lá no WhatsApp seu, tanto o Android quanto o iPhone, ele tem isso. Você vai lá e arquiva a conversa. Entendeu? Se você já trabalha de forma organizada na planilha, como Erivas tem todas as cotações que ele faz diárias, semanal e mensal. E para cada associado ele coloca lá uma etiqueta, né? Se fechou, está em acompanhamento, se não tem possibilidade nenhuma de fechamento, você já fechou com a concorrência, ele etiqueta todas, né? E aí o que acontece? Só que além desse controle, tu vai fazer o quê? Geralmente no final do dia, no final da semana. Então o que você faz? Arquiva a conversa. Por que, André? Arquiva a conversa. Porque você vai já trabalhar a sua mentalidade que todas as conversas suas que estão arquivadas são conversas do quê? Importantes. Conversas importantes. Então, o que acontece? Isso vai ser muito top ao ponto de você não deixar... Tem algum microfone aberto. Você não deixar o teu cliente no vácuo. Travei aqui já. Que já aconteceu muito comigo, entendeu? E aí, às vezes, você perde venda, você já gera uma descredibilidade no teu serviço, tu pode até ser um ótimo consultor, um bom consultor, mas se você deixou o cliente esperando, o cliente ele não quer esperar. Ainda mais se ele te procurou para fazer a cotação. E até se você também procurar ele não vai querer esperar do mesmo jeito, entendeu? Porque naquele momento ali você for o quê? De prontidão para atender ele e ao mesmo tempo você deixou ele no vácuo. Então, uma dica muito importante, arquiva a conversa. Entendeu? E isso é até também para as suas conversas pessoais, porque acontece ali, você está fazendo a cotação, né? E chega a mensagem de um parente, de um amigo, de um outro assunto importante, que isso eu mostrei para o Ideana na prática, né? Ó, chegou um assunto aqui importante, Ideana. Peguei o que foi que eu fiz, arquivei a conversa. E aí, no momento certo, eu respondi, no momento certo, eu dei atenção para aquela conversa. Beleza? Vamos lá. E aí, que está relacionado a... Eu estou falando agora, mas está relacionado no começo. Quando eu entrego a cotação, eu faço questão de entregar o quê? O plano completo, né? Os planos, que é o quê? O plano, eu falei planos de proteção, porque, querendo ou não, a gente manda 3 cotações em uma, né? Que são o quê? O básico, o Gold, o VIP. No começo do processo, a gente, quando fazia tudo manual, a gente tentava ter uma previsão, né? Tentar prever qual seria o melhor perfil para o associado. Só que, muitas das vezes, a gente fechava, só que às vezes podia ser ali R$10, R$20 a mais que poderia estar pesando para ele, que na ponta do lápis faz total diferença para ele, né? Ainda mais quando ele faz o cálculo anual. A gente paga mensal, mas todo associado ele vai fazer o cálculo anual, não tem para onde correr. E aí eu mando os 3
por um seguinte ponto. Quando eu mando os 3 perfis juntos, querendo ou não, isso é até uma técnica de venda que eu aprendi lá com o Erivas, com outros líderes que a gente conheceu lá em 2018 no multinível, que é justamente quando você tem um preço, um produto, né, na prateleira, e às vezes você tem um outro produto que é a mesma composição, às vezes só muda a embalagem, né, e às vezes com preço inferior, né, mas é praticamente a mesma finalidade, o mesmo resultado que o produto ou serviço vai oferecer. Então, quando eu tenho os 3 planos em um e um competindo com o outro, ele vai ver que o básico é um X, 167, ele vai ver que o Gold é X valor e ele vai ver que o VIP é X valor. A tendência dele vai ser sempre o quê? Cair para onde? Para o básico. Só que quando ele cai para o básico por conta do valor, automaticamente ele fica assim, poxa, mas espera aí, o Gold e o VIP é mais completo. Só que aí você lembra que quando lá no início da cotação, eu falei para ele que assim que ele olhasse, para ele me avisar que eu ia explicar tudo para ele detalhado? Pois é, então anota isso aí bem, que é muito importante. Por que eu falo isso? Porque quando ele fala assim, André, me explica aí. Eu mostrei para o Irã na prática que às vezes o que faz fechar a conversa, né? A gente aprende nos treinamentos com Erivas que quem domina a conversa é quem faz perguntas, né? E além de fazer perguntas, uma técnica que eu criei nas minhas abordagens e explicações é o quê? Eu ativar um modo metralhadora. Mas aquela metralhadora ao ponto de que não é falar muito, eu ser sucinto e direto no que eu quero, né? Que eu já sei o que eu domino da PVS, o que o cliente precisa saber. Então, eu vou ser metralhadora e eu só vou deixar ele falar no momento que ele tem dúvida. Como assim, André? Vamos lá. No momento que eu atendi o João, que ele viu lá os 3 planos, ô, João, você olhou a cotação? Olhei, beleza. Você viu aí que tem 3 perfis aí para você, né? Três pacotes aí de serviço, correto? Ele é assim. Pois é, eu vi aqui. Cara, é o seguinte ponto. Eu explico basicamente para ele quem é a PVS, né? Isso é importante, porque, tipo assim, só preço bom, qualquer um tem, qualquer empresa tem. Só que você precisa entender o porquê que aquele preço ali vai ser justo para ele e vai ser um preço que vai fazer total sentido para o carro dele. Quem é a PVS? 12 anos de mercado, mais de 230 mil clientes. Eu mesmo faço a pergunta para ele e mesmo respondo. João, quem que é a PVS? 12 anos de mercado, mais de 230 mil clientes ativos no Brasil todo, que isso gera um faturamento para a gente de 30 a 35 milhões mês, né? No Brasil, a gente tem em torno de 240 escritórios espalhados nacionalmente. Aqui em São Luís, a gente tem um, por enquanto, no Renascença. E a nossa matriz em Belo Horizonte, Minas Gerais, e sede comercial no Rio. Pronto. Já fiz uma apresentação básica e direto quem é a PVS. E aí, o que acontece? A gente protege motos, carros, vans e caminhões. Eu já falo isso para ele também porque muitas das vezes ele tem um carro e uma moto. Na Guajajara, já peguei um cara que tinha um carro, um Polo, e tinha 2 caminhões e uma van, entendeu? Então, tipo assim, às vezes ele vai pronto para fazer a cotação de um veículo, mas ele vê que você protege uma outra categoria e fala assim, ei, então faz aqui também do meu caminhão. Então, você já mata um coelho em uma cajadada só. E aí, o que acontece? Eu falo, João, é o seguinte ponto, todos os meus clientes, isso aqui vocês podem até achar loucura, né? Porque, André, o nosso Porto Seguro futuramente não é o recorrente? Sim, é o recorrente. Só que eu prefiro ter um cliente a longo prazo de 10, 20 anos, enquanto vida eu tiver, do que eu ter um cliente aonde eu estou visando só o lucro em cima dele, e aí ele passa 2, 3 meses e cancela o contrato. Então, o que acontece? João, eu puxo todos os meus clientes para o básico, aonde o básico já te atende 99%. O que falta para ficar 100%? Somente a proteção de vidros, que aumenta R$10. Se for importados ou pesado, é R$20, como você já sabe. E aí o que acontece? Você já vai estar 100% protegido contra tudo que o trânsito te oferece de risco, né? E aí o que você gostar do Gold e do VIP, você pode acrescentar. Pronto. Então, tipo assim, o que eu já deixei ele tranquilizado? Que o básico já vai atender ele 100%. Só que aí eu vou trabalhar o que agora? Eu vou tentar entender a necessidade do cliente. Coisa que a gente não fazia no começo, por quê? Porque a gente ainda estava pegando experiência, a gente não tinha 100% de noção como que era o processo, e claro, quem está na prática, a tendência é a gente vai aprendendo e vai melhorando nas técnicas, né? E aí o que acontece? No básico, eu vou trabalhar a necessidade do meu cliente. Se eu pego aqui um exemplo, eu pego aqui o exemplo do Erivas, eu já sei mais ou menos a rotina do Erivas. A rotina do Erivas é tudo perto do outro. Os filhos estudam na escola perto da casa dele, o escritório é perto da casa dele, o supermercado, tudo que ele faz é perto, ali num ciclo ali, próximo de tudo, né, da onde ele mora. Então, o que acontece? Eu já sei que, por exemplo, Erivaldo, tu trabalha viajando, meu amigo viaja com frequência ou é esporádico, só em datas comemorativas? Essa é uma ótima pergunta. Por quê? Porque você vai entender se o teu cliente ele precisa viajar muito ou se ele nem viaja. Porque se ele viaja só em datas comemorativas,
100 km para ele, para o João, já vai atender ele 100%. Aonde atende ele até Bacabeira, Morros, que é 100 km, entendeu? E quando você, João, for fazer uma data programada, ou até de última hora, né? Agora a gente está tendo um impassezinho porque está atualizando o sistema, mas depois que normalizar, é só ele ligar para a central, 2 dias antes, uma semana antes, e pede para adicionar o KM do guincho. Se ele for para Barreirinhas, ele põe 300, se ele for para outro estado ou outra cidade, ele põe 500, dependendo da necessidade dele. Por que eu falo isso para ele? Porque eu falo assim, João, se você não viaja com frequência, então não tem sentido você estar pagando 300, 500 reais ou 500 km de guincho. Faz sentido para ti? Ô, André, faz total sentido. Pois é, por quê? Claro que seria bom para a PVS e para a gente aqui seria. Só que, desculpa, é preferível que eu tenha um cliente pagando um básico com alguns adicionais há 10 anos, 20 anos, 50 anos, do que eu tentar empurrar o Gold e o VIP dele, pensando no meu recorrente, né? Claro, eu tenho que pensar no recorrente, tem que pensar no recorrente. Só que vendas, gente, você lucra no volume. Você não fica rico, você não soluciona seus problemas financeiros na venda com uma única venda, com 2, nem com 20 que eu fiz no mês, você não soluciona a tua vida financeira. E sim com o volume que você vai fazer no mês após mês, semana após semana. E aí o que acontece? Direcionei ele para o básico e ali eu vou colocar o que de fato tem interesse para ele, se é carro reserva e tudo mais, e vou explicando, beleza? Essa é uma grande sacada que eu faço e está dando muito certo. Por quê? Porque eu pego muitos básicos, né? Que já estão o quê? Por exemplo, se você pega ali um carro que está de 61 mil a 71 mil, a mensalidade dele já é 249. E às vezes 249 para quem é de aplicativo ou para quem é da classe C já é um pouco mais pesado. Então, por isso que você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter esse feeling, você tem que ter essa sacada de entender a necessidade do cliente. Agora, se ele é um cliente, como eu tenho clientes que trabalham no interior, então uma vez no mês ele tem que estar no interior, então eu já sei que ele vai ter que ter 300 ou 500 km para atender ele. Então já fica o KM que fixo, porque todo mês ele tem que se deslocar para fora de São Luís. Beleza? E aí, uma observaçãozinha que é bom, que eu falei aqui já, né? Entregar a cotação sempre com os 3 planos. Ó, assim que eu entrego, um exemplo bem, ó. Inclusive foi do próprio Leandro que eu mostrei para vocês lá no começo. Ó, você vê aí, ó. Mesmo que a gente tenha baixado a mensalidade de março para cá, né? Você viu que o básico ficou o quê? 249. Eu boto na proteção de vidros, fica o quê? 259. Entendeu? Então, se ele é um cliente que não viaja, só roda em São Luís, então o básico vai atender ele 100%. E 259 é um ticket médio muito bom. É um ticket médio, não é um ticket médio ruim. Beleza? E aí, vamos partir para o acompanhamento, né? Já está quase aqui na metade já do fim do treinamento. O acompanhamento importante. Iniciar o acompanhamento no máximo, né? Valendo mesmo, valendo. No máximo em 48 horas. Se você não conseguiu iniciar, se o cliente não te respondeu no primeiro ato, você inicia a partir de 24 horas. Se ele te respondeu ali e naquele mesmo dia você explicou e ele não partiu logo para o fechamento contigo, então, no máximo, daquele dia lá que você contactou ele, começa a partir de 48 horas. Que é o intervalo que você vai dar do dia seguinte, né, todo, e lá, 48 horas, você vai começar a puxar conversas com ele que não tem muito a ver com a PVS. Ou tu pode ir mandando assim, uma hora ou outra, uma informação direta e bem leve da PVS, beleza? Nada de estar mandando acidentes para não aterrorizar o cliente e achar que você está agorando ele, né? Está desejando mal para ele. E por que eu falo no máximo 48 horas? Porque 48 horas é o suficiente para você não deixar um contato que ainda está quente, mas como também é um tempo bom para que você não seja aquele vendedor chato, né? Que o cara te deu a resposta hoje, que ele não vai fechar agora, ele vai fechar semana que vem ou mês que vem, e você já está acompanhando ele em 24 horas. Né? E a observação, lembre-se que o acompanhamento sempre deve vir acompanhado de um bom fechamento. Como assim, André? Toda vez que eu for partir para fazer um acompanhamento do cara, eu não tenho que partir brincando, é como Erivas disse. Quando a gente parte para o fechamento, para o acompanhamento, não é como um gatinho, tem que ser como um leão, pô. Tem que ser agressivo. Mas agressividade, claro, com profissionalismo, com clareza, entendeu? Com tranquilidade, não é agressividade de tu falar assim, pô, bora fechar, que senão tu tem um risco de bater o teu carro amanhã. Bora fechar, porque senão amanhã teu carro pode pegar uma enchente. Não é assim. É você mostrando sempre o quê? As soluções, o caminho para ele, dando a clareza para o associado, para o futuro associado, entendeu? E aí, o que acontece? E lembre-se também que no acompanhamento você estará sempre o quê? Quebrando sempre objeções.
Porque todas as objeções que você acha que você quebrou na primeira explicação, você não quebrou, entendeu? Você não quebrou essa objeção 100%. Então, durante o acompanhamento, você sempre vai estar quebrando as objeções. E aonde você consegue quebrar as objeções, galera? No regulamento. Regulamento e um bom treinamento como esse agora aqui, como o Erivas também dá o tempo todo, você vai estar muito bom no fechamento, que são as técnicas que eu estou passando aqui, e com o regulamento dominado, você também vai ter um resultado muito positivo, né? Ó, um exemplo bem aqui, ó. Esse aqui é um cliente que até hoje eu não fechei, né? Um exemplo também. Ó, dia 16 de junho, foi a última vez que eu falei aqui com ele, 18 de junho foi a última vez que eu falei com ele. Essa semana eu já vou mandar um alô nele de novo, né? Eu estou acompanhando ele desde fevereiro e março, né? E aí o que acontece? Ó, dia 16 eu mandei mensagem para ele. Fala, meu amigo, bom dia. Como você está e a sua família? Como você e sua família estão? Eu nunca chego metendo na PVS. Por quê? Eu preciso que esse cara esteja bem para que ele possa fechar comigo. Então, eu não posso chegar logo dando murrada de APVS. Eu falo, meu amigo, como você e família estão? Aí, em seguida, eu botei, vamos fechar sua proteção? E botei uma interrogação para ele abrir a conversa depois. Ele não me respondeu. Quando foi, né? Mais em coisa aqui, ó, você vê que eu estou fazendo acompanhamento, mandei também a foto do Erivaldo aqui entregando um associado que recebeu o seu veículo indenizado, né? Opa, só um minutinho aqui, peraí. Saiu aqui, sim. E aí o que acontece, ó? Faço todo o acompanhamento. Então, para vocês verem, o acompanhamento ele tem que ser uma coisa bem suave, entendeu? Pega ali uma informação na PVS, pum, manda para ele também e aí vai. E aí a gente parte o quê? Para o fechamento, tá? Com o passar do tempo que tu vai fazendo teu acompanhamento, o teu fechamento ele tem que começar a ser mais agressivo ainda, né? Tem uns níveis ali que você vai fechando vai botando para fechar o cliente. Que justamente está envolvendo o quê? Às vezes a condição da adesão, se ele já não fechou por isso. Teve um cliente agora que eu fechei o do Gol Amarelo, que eu postei para vocês, eu estou acompanhando ele desde março, entendeu? E eu vim fechar ele agora justamente esse mês, mas eu consegui fechar ele como? Porque eu consegui flexibilizar um pouquinho mais a adesão para ele, porém, dentro do padrão que a gente segue aqui a nível estadual e nacional. Uma dica infalível. Peraí, não. Modelo. Não sei o que foi que eu escrevi aqui, peraí, mas só botar para cá. Sim, lá. Ah, sim, eu botei aqui errado aqui, viu? Teve um errozinho aqui, ó. O que eu quis dizer aqui, ó? Uma dica infalível, que é uma coisa que eu adquiri isso lá em 2018, né? Modele, né? Eu botei aqui modelo, né? Modele sempre pessoas que são o quê? Ótimas de fechamento, né? E em quebra de objeções. Um dos grandes caras que é minha referência a nível nacional está aqui nessa sala, que é o Erivaldo Filho. É um cara que, eu vou te ser bem sincero, eu modelo muitos grandes líderes, grandes caras de sucesso, mas aqui que eu tenho um convívio, já tive contatos com muitos amigos meus de outras empresas que são líderes também, são bons de fechamento. Eu não vi um cara tão bom quanto Erivaldo Filho. Outro dia eu vi, não é porque ele está aqui não, outro dia eu comentei com o Silvana, falei, Silvana, tá ouvindo aí o que o Erivaldo está fazendo? Tu tá vendo como é que ele está quebrando objeção em cima de objeção? Ah, ele quebrou a primeira objeção, o cara tá botando empecilho na forma de pagamento. Ele vai lá e ele dá a solução do cartão de crédito. Ah, o cara fala, eu tô sem limite. Ah, ele fala assim, beleza, mas quando você vai pagar o cartão? Ah, não tem previsão, beleza, mas eu posso fazer para você no prazo. Então, tipo assim, o tempo todo ele tá o quê? Quebrando objeções. Então, o que acontece? É um ótimo cara que eu modelo o tempo todo, entendeu? Então, tipo assim, modele pessoas de bons fechamentos e de quebra de objeções, porque eu tenho certeza que você também vai conseguir ter uma noção melhor de como que funciona, porque também não adianta, como eu falei, dominar o regulamento, mas você ali não procura trabalhar essas técnicas, né? Essas técnicas você consegue trabalhar como? Modelando, né? Imitando, falando, repetindo o que as pessoas fazem, né? Um exemplo, Erivas, tem a mim também, mas também, não quero seguir o André e o Erivaldo. Tem grandes nomes aí também na internet, você pode pesquisar no YouTube, YouTube tem de tudo que você possa imaginar, tem livros também que me ajudaram. Oi. Tu me permite falar um minuto, só uma coisa? Posso? Pode? Fica à vontade. Isso aí que o André está falando, galera, é muito importante realmente, a questão do fechamento, você ter a tranquilidade de, na verdade, uma coisa que eu sempre faço, eu me coloco no lugar da pessoa e busco entender a necessidade dele.
e trabalha uma comunicação em cima da necessidade dele. Hoje aconteceu uma situação interessante. Todo fechamento de mês, eu pego a minha base pessoal, os meus clientes que eu vendi, e eu vou acompanhar para ver se tem alguém com boleto em aberto, se tem alguém com uma pendência, né? O fechamento de mês, a gente sempre faz isso. Até porque a gente está pensando na questão da construção do recorrente e na fidelização dos associados. E aí eu tenho comigo uma pessoa, uma delegada, que ela já tem há um tempo com a gente, ela tem uma SW4 e ela paga uma parcela bem elevada, até R$ 700 por mês. E olha que interessante, eu falando com ela, eu percebi que ela não tinha pago o boleto desse mês, e aí eu liguei para ela, mandei um áudio, e aí, fulano, tudo bem? Tá, olha, eu tô te mandando aqui um áudio aqui, porque para te informar que teu carro tá desprotegido, que você tá com o boleto em aberto, tá? E eu sempre gosto de falar para as pessoas isso, né? Eu alerto eles que eles estão desprotegidos, que às vezes a pessoa esqueceu e nem sabe que está desprotegido. Eu alerto, teu carro está desprotegido, então, por favor, não vacile, porque Deus me livre acontecer alguma coisa nessa situação. Aí ela virou para mim e falou assim, Erivaldo, como é que eu faço para dar uma pausa mês que vem, que eu me apertei aqui numa situação aqui, eu preciso dar uma pausa mês que vem, eu não vou conseguir fazer. Aí, rapidamente, eu fui olhar ali a situação dela para ver o que poderia, porque ou cancelaria e depois eu refaria o processo dela em agosto para voltar. Só que olha que interessante. Antes de eu falar para ela dessa ideia dela cancelar, eu peguei o carro dela, é uma SW4, quando ela entrou era 180 mil. Cara, quando eu fui cotar a FIP dela, tá 230 mil o carro. Só que como o carro entrou antes, quando era abaixo dos 201 mil, ele ultrapassou os 201, mas ele continuou protegido pela PVS, porque ele entrou era menos. Então, se eu cancelasse, se eu tivesse dado a ideia dela cancelar, o que eu falei para ela? Olha, o teu carro não vai poder mais ser protegido se a gente cancelar, então não dá para cancelar. Aí ela, meu Deus, e agora como é que eu faço? Não, peraí, eu vou te dar uma solução. Eu vou fazer um negócio, você é uma excelente associada, você paga todo mês certinho e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, você paga o desse mês que está em aberto, e quando for mês que vem, eu vou te mandar um link do meu cartão de crédito, e você vai pagar o valor da mensalidade em 2 vezes no meu cartão, sem juros. Eu vou fazer para ti. Caiu para mim, eu pago a tua mensalidade aqui, teu carro fica tranquilo. Fica bom para ti assim? Não, fica. Então, na hora, eu resolvi um problema dela. Eu poderia perder uma associada, e naquele momento eu fui fazer o quê? Fui quebrar algumas objeções, algumas situações, um problema que ela trouxe para mim. Eu reverti e ela ficou como? Extremamente satisfeita. Então, isso a gente precisa estar fazendo o tempo todo, galera. Esse fechamento, essas dicas que a André está dando aqui, cara, maravilhosa. Algumas coisas aqui eu vou trabalhar até na minha própria abordagem para estar melhorando. Tu falou uma coisa aqui ainda agora, André? Eu só gravei um áudio para um cara aqui que era para ter fechado hoje, não fechei. Do jeito que você falou aqui ainda agora, eu comentei, gravei um áudio para ele aqui. O cara já está agendado, provavelmente amanhã vai. E ele falou para mim. Como foi que tu falou? Não, pô, eu falei com entusiasmo, né? Porque ele tinha marcado comigo hoje, tinha cozinhado e ficou naquela. E eu aqui, porque eu vou viajar e queria fazer logo essa proteção. Aí eu chamando ele ao longo do dia, ele tinha falado assim para mim. Cadê que ele falou para mim, ó? Ele falou assim para mim: se acalme, moço. Que é como se eu tivesse agoniado para poder fechar com ele, né? Aí eu deixei ele tranquilo. Aí peguei, deixei ele de boa, e passou o dia todo, ele acabou não falando, e eu gravei um áudio para ele. Quer que eu bote aqui? Se quiser, eu boto. Pode botar. Vou ver aí, ó. Que ele falou assim, ó. Olha o que ele falou para mim. Eu falei assim, ele falou assim, se acalma, moço, isso de manhã. Aí eu falei assim, eu tô tranquilo. Aí ele escreveu assim, ó, eu quero ver, após fecharmos negócio, se quando eu tiver a sua procura, você estará pronto para as minhas solicitações, que é o que os clientes sempre perguntam, né? Aí eu gravei para ele aqui, ó, agora à noite aí, ó. Fala, professor, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Peraí, deixa eu botar na velocidade normal aqui. Fala, professor, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Infelizmente, acabou a gente não conseguindo fazer a proteção hoje, mas eu estou aqui no seu aguardo, tá? Para a gente poder fazer a proteção do seu veículo e você ficar tranquilo. E aquela última coisa que você falou para mim, que você quer ver quando já tiver sido feito e eu estiver atendendo suas solicitações. Você pode ficar tranquilo nisso aí. E assim, não adianta ficar fazendo falsas promessas, né? Aquela coisa. Eu acho que você vai testar o nosso atendimento na prática, no dia a dia. Porque ninguém faz a proteção pensando em bater. Mas quando você só sabe realmente quando funciona, quando tem um problema, né?
Então, eu estou aqui à disposição, estou te aguardando para a gente poder fazer a proteção do teu veículo, beleza? Uma excelente noite para ti, tudo de bom. Então, assim, já estava assim, ele tinha me dado uma porrada, né? Porque talvez estava muito, assim, chegando junto dele. Quando eu mandei esse áudio, eu inverti a situação, eu quebrei totalmente o gelo, ele já botou aqui, ó, gostei do seu poder de convencimento. Parceiro, realmente não deu para ir, mas amanhã é um novo dia, amanhã a gente resolve isso aí. Então, assim, Tá ó, vendo aí? virou a situação. Se eu poderia ficar assim, esse aí vai para PQP, vai não sei o quê. Não, eu fiz o que tu falou aqui, entusiasmo, chegar firme e falar com ele, entendeu? Então, isso de fato, galera, funciona. Tá aqui, ó, acabei de fazer e funcionou. Tá vendo aí, ó? Lá com o Idan eu fiz ao vivo e a cores e deu certo. Erivas também fez aí ao vivo e deu certo. Então, tipo assim, ó, para você ter uma noção, Erivas hoje é meu diretor, um amigo meu, referência para mim, é meu líder, mas não quer dizer que o que eu estou fazendo, por eu estar abaixo dele, que ele venha fazendo, eu posso dar certo. Então, a gente também tem que, às vezes, tirar um pouco desse nosso ego, né? Que o ser humano ele tem um pouquinho, às vezes, disso. Ah, não vou fazer e tudo mais. Cara, às vezes o pior prejudicado que pode ser no processo é você, né? Então, não tem para onde correr. Eu sempre procuro aprender, como eu falei para os caras, para Ereus, os caras que têm muito como referência são os meninos lá de Pernambuco. Eles são até um pouco mais jovens do que eu, tem a mesma idade que eu e o outro mais jovem, mas estão ali com seus 30, 35 mil, 40 mil de recorrente. Então, tipo assim, eu preciso fazer o que esses caras estão fazendo, né? E viver o processo, não tem para onde correr. Você está vendo aí, ó, Erivas faz, tá certo, eu faço, tá certo, o Irã tá fazendo, também tá dando certo. Então é isso aí, não tem muito segredo, né? E aí, ó, e ser bom em fechamento está ligado ao quê? A você se capacitar. Porque não adianta, esse treinamento aqui, você pode assistir ele 10, 100 vezes, mas ele não vai ser o suficiente para você vender 5, 10, 15, 20, 50 placas mês. Ele pode ser, sim, a ponta de um iceberg que vai te ajudar a ir para um outro nível, mas ele não vai ser o suficiente para você galgar voos até maiores do que 20 placas, entendeu? Mas é justamente está ligado a você se capacitar o quê? Você está aqui hoje, muito obrigado mesmo, uma gratidão mesmo de estar hoje com 20 pessoas aqui, 19 pessoas aqui, pagando o preço, como a gente fala aqui, sem sacrifício não há benefício. Isso aqui já é o primeiro ponto, pontapé inicial que você está dando, participando desse treinamento. Depois desse treinamento, botar em prática já amanhã tudo, e amanhã ver um novo vídeo, ler um livro, um bom livro que eu indico aqui também, como Erivas indicou outros lá, As Armas da Persuasão. Eu creio que Erivas tem esse livro aí, é um livro muito top. Ele te ensina muitas técnicas, gatilhos mentais, trabalhar reciprocidade. Olha o livro aí, ó. Entendeu? É um livro que eu acho que está em torno de 40, 50 reais, vale a pena, entendeu? É um livro que me ajudou muito. E esse livro aí, ó, vou contar uma história para vocês rapidinho. Até me arrepio falando isso. Esse livro eu estava fazendo multinível na época com o Erivas e eu não tinha resultado nenhum, né? O resultado que eu não cheguei no multinível não foi porque o processo do multinível não funciona, mas eu tinha clareza e eu trabalhava a autorresponsabilidade de forma correta e eu sabia que o resultado que eu não tinha estava relacionado às minhas decisões e comportamentos. Porque tem pessoas que acham que trabalhar a autorresponsabilidade é se autoflagelar. Ah, eu sou miserável, um pobre miserável, eu não mereço, eu sou burro, eu não presto para isso, eu não nasci para isso. Isso aí é o quê? É você justamente estar com a crença baixa e trabalhando o vitimismo. Isso não é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é o que o Irã fez. Pô, eu estou fazendo as ações, eu estou cotando e não estou vendendo. Então, alguma coisa está errada, não é no processo da PVS. Porque André está vendendo, Erival está vendendo, Aldinê está vendendo, os outros estão, Sandra está vendendo, o Eros está vendendo, e só eu que não estou vendendo. E aí a gente foi bater um papo lá de 10 minutos, 15 minutos, já destravamos uma venda dele para 2 dias depois, de uma Hilux, e aí no dia seguinte a gente foi lá bater uma mentoria de 2 horas, 2 horas e meia. E aí o Irã saiu enfoguetado de lá e está começando a ter resultado. Então, qual a probabilidade de ele começar a ter resultados agora? Grandes, porque ele trabalhou autorresponsabilidades. E esse livro aí, quando eu estava no multinível, eu já tinha ouvido muito Arivaldo, outros 2 líderes também que eu tinha como referência, que até hoje eu tenho total respeito, que eu aprendi muito com eles. E eu falei assim, pô, o que eles me passaram já é o suficiente para eu ter resultado diferente. Só que tem algumas técnicas que Arivaldo não tem tempo para tirar, para me ensinar passo a passo, mas nesse livro aqui tinha. E aí eu peguei esse livro, não tinha condição de comprar esse livro, estava em torno de 50 reais na época. O que foi que eu fiz? A minha força de vontade foi maior do que a dificuldade. Liguei para minha mãe, liguei para minha irmã, com molecagem e tal, usei um gatilho para ela falar, ó,
eu estou precisando de um presente para ontem e eu não aceito não. Como R$ 50 poderia ficar pesado para um para outro, eu pedi R$ 25 para um, R$ 20 para uma e R$ 30 para outra. Resumindo, comprei o livro. E aí comecei a ler o livro, entendeu? Então, eu tenho até que dar uma recapitulada nesse livro, que é um livro muito bom. Então, tipo assim, lembra que quando a gente condiciona a nossa mente a focar na solução, cara, pode vir problema que for. A tua mente sempre vai trabalhar em busca da solução. Antigamente eu falava que nem para a morte tinha jeito, né? Mas para a morte também tem jeito, porque tem Jesus. Então, quem crê em Jesus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, sempre vai ser. Então, se ele ressuscitou lá atrás, ele pode ressuscitar hoje também. Basta que ele queira, né? E aí, então, o bom fechamento sempre está ligado a uma boa capacitação. E focar sempre na necessidade dos clientes. Então, isso que a gente já falou lá no início, isso vai te trazer muito, o que o Erivas acabou de falar bem, ó. Isso que o Erivas falou, já aconteceu comigo, né? O cara falava justamente desse mesmo jeito. Epa, calma aí. Eu falei, não, não tô nervoso não, tá tudo tranquilo, graças a Deus. E aí botei um emoji, né, para quebrar aquele clima, né, para não achar que eu tava devolvendo a mesma moeda. E aí fui trabalhando, falei assim, pô, se ele falou isso é porque talvez alguma coisa que eu esteja fazendo pode estar transparecendo para ele que eu estou muito em cima. E aí ele falou a mesma coisa. Ele falou nesse sentido de derivas aí, e já teve um cliente que me falou em outro sentido, tipo assim, rapaz, teu atendimento é bom, viu? Eu espero que seja bom quando eu precisar também. Tu é bom de venda, é bom de lábio, mas espero que seja bom também na hora de dar suporte. Fala, meu amigo, graças a Deus aqui, você pode ter certeza que na prática você vai ver, e eu não desafio o cliente, viu, gente? Se você não tiver um atendimento top, como você está vendo agora na pré-venda aqui, na pré-venda, eu devolvo a sua adesão, entendeu? E eu ainda direciono você e aconselho você a cancelar a PVS. Por que eu faço isso? Porque eu sei que é a PVS, eu tenho uma crença muito forte na PVS, sei que ela não é perfeita, mas eu sei que ela atende e o que ela promete ela cumpre, e eu me garanto. Então, quando você se garante com muita humildade, com muita capacitação, meu irmão, o cliente pode ser o mais analítico que for. Ele pode duvidar, rapaz, isso pode, vai, põe na minha mão que eu resolvo. Entendeu? Eu falo nesse sentido, que sentido? Que se tiver alguma coisa emperrada, como já teve vários pepinos aqui que eu e Erivas, a gente trouxe a responsabilidade e resolvemos, que nunca ninguém vai nem saber. Por quê? Porque não vem um caso. Porque vocês nunca vão ver a gente estar chorando problema, a gente vai estar atrás de resolver os problemas. Entendeu? E aí, entender. E detalhe, entender as necessidades dos clientes e lhe oferecer a solução, né? Ler o regulamento e dominar todos os direitos e deveres do associado, entendeu? Isso é muito bacana, porque você precisa entender. Quando você lê o regulamento, você precisa entender como cliente, como associado, e você precisa entender como vendedor. Quando você lê o regulamento, são duas análises que você tem que fazer, entendeu? Até porque o que acontece? Um exemplo. Eu me coloco no lugar do associado, muitas das vezes, né? Só que eu procuro sempre trabalhar esse lado dele em cima do regulamento que está posto ali para nós. Por que eu falo isso? Porque quando eu falo assim, pô, realmente o guincho está demorando, eu te entendo, mas, ó, deixa eu dizer, esse aqui é o processo, infelizmente, de todas as seguradoras, mas esse é o prazo máximo, mas sempre pode chegar antes. Mas você me passa a tua placa aí, que eu vou estar acompanhando a tua solicitação aqui, e aí eu vou estar te mantendo informado. Então, acontece, até num guincho, um associado meu, ele tem suporte, entendeu? Então, tipo assim, eles ficam muito mesmo lisonjeados, porque o suporte aqui, graças a Deus, não tem falhado, né? E aí, o pós-venda, já estamos finalizando, né? É aquele momento onde você... só um minutinho aqui. André, só um minutinho, ó. Galera, quem tiver perguntas, você pode ir digitando no chat, que quando ele acabar aqui, ele vai respondendo as perguntas do chat, tá? A Vanessa já fez uma pergunta no chat e no final vai responder aí, tá, André? Perfeito. Ó, aí o pós-venda é aquele momento onde você vai trabalhar muito bem a sua resiliência. Por quê, André? Porque justamente é no pós-venda, papai, que a gente vai saber quem é o cara que vai chegar regional, quem é o cara que vai chegar gerente master, que vai ser o cara da PVS. Por quê? Porque quando tu está vendendo, é um sentimento, né? É aquele sentimento, pô, eu quero um novo associado, eu quero bater a meta do recorrente, eu quero botar o dinheiro da adesão no meu bolso para pagar uma conta, para realizar um sonho. Tu está naquele sentimento. Depois que põe o dinheiro no bolso, teu sentimento já mudou. Naquele momento que você saiu. Pelo menos comigo acontece isso, só que eu trabalho sempre minha mente para o lado positivo, senão o tempo todo eu vou me sabotar. A mente sempre tenta levar a gente para o lado que é o que não presta, né? Que é o que não traz resultado. E aí o que acontece? Quando já é naquele dia seguinte,
aquele amor todo que você tinha para aquele associado quando você estava oferecendo a PVS já não é mais a mesma coisa. Quando no dia seguinte ele já começa a tirar dúvida contigo, quando no dia seguinte ele já começa a pedir tua ajuda, aí tu fala assim, pô, mas não está um regulamento, não mandei ele ler. Cara, nem todo mundo vai ler regulamento. Mesmo que ele leia, às vezes ele não vai entender e vai te perguntar. Então, aí é que está você trabalhar a resiliência, por quê? Porque lembra que na pré-venda, no acompanhamento e na pós-venda, você sempre vai ter problema, você nunca vai deixar de ter problema, você sempre vai ter que saber administrar os seus problemas e fazer com que isso não interfira no teu trabalho, na tua produção, entendeu? Porque assim como tu tem que ter um controle emocional para que isso não afete na tua venda, tu também tem que ter o controle emocional para que isso não afete na tua pós-venda, porque vai ser aquele associado que vai trabalhar só um mês, vai ficar só um mês e no mês seguinte ele cancela, entendeu? E aí eu te digo, se você faz uma pós-venda bem feita, entendeu? O que traz indicação, gente, não é um bom atendimento em si, é a tua pós-venda. Por quê? Porque assim como tem vendedores que atendem de qualquer jeito, vendedor bom que atende bem tem para dar no balde, tem de galocha. Qualquer canto que você for, qualquer loja, qualquer empresa, você vai ter um bom atendente, um bom vendedor. Então, sempre vai ter um melhor que você. Mas é no pós-venda que você vai se destacar. É quando você se depara com um problema, você respira fundo, você analisa o problema, o que o associado está te dizendo, você analisa o problema que ele está, e aí você vai atrás da solução. Porque nem sempre também o que o associado te fala é 100% verdade, viu? Então, você também tem que ter esse cuidado bem aí. Porque muitas das vezes a gente pega um consultor que ele já vem pilhado com o que o associado disse para ele. E às vezes o que o associado disse para ele não é 100% de verdade. Toda história tem três lados. Ele tem o lado do associado, tem o lado da PVS e tem o lado verdadeiro, que é o absoluto. Então, você tem que saber entender o contexto para aí sim depois resolver toda essa situação. Entendeu? Então, a pós-venda é justamente isso. A pós-venda é que traz as indicações. E melhor de tudo, não tem indicação melhor do que a indicação natural. Que é aquela indicação que o Yuri vai chegar e André, eu estou com 2 clientes aqui para te indicar. Ainda está naquela promoção, eu falo, meu irmão, a parceria aqui é vitalícia. Enquanto vida nós tivermos aqui na Terra e nós estivermos na PVS, você pode ter certeza que vai ter essa parceria. E aí ele indica com felicidade, porque ele indica não só pelo dinheiro. Os meus associados e parceiros, eles não indicam só pelo dinheiro. Eles indicam porque eu fiz um dia eles entender quem é a PVS. E quem está por detrás da PVS, que é o André. Então, ele tem uma segurança com a PVS, ele tem uma segurança comigo. E eu ainda procuro sempre o quê? Lisonjear e enaltecer o trabalho da nossa regional, que tem que bater palma, porque o que Silvana desenrola, e por detrás de Silvana tem os nossos diretores também que desenrola cada carretel aí, que eu vou dizer para vocês, vocês não têm noção, né? Porque às vezes a gente só vê o que está lá na frente, a gente não vê os bastidores, né? Então, eu tenho que enaltecer. Quando eu estou fazendo a pré-venda, eu falo, ó, você vai ter um ótimo suporte da matriz. Então, eu estou jogando o quê? A responsabilidade que é da PVS, como empresa, né, como associação. Você vai ter um suporte da regional, que é o nosso escritório no Renascença, a qual eu jogo uma responsabilidade para a regional que ela tem, as suas responsabilidades como regional, e você vai ter, por último, o suporte meu como seu consultor. Enquanto cliente meu você for, associado meu você for, você vai ter sempre meu suporte vitalício. E aí eu fiz o quê? Eu joguei também a responsabilidade que é para mim. Então, eu estou trabalhando cada um com suas responsabilidades. Então, o que é responsável da PVS é a PVS, o que é da regional e eu vou direcionar para a regional e para a PVS, e o que é minha, eu vou fazer. Então, tipo assim, você sabendo trabalhar esses pontos, às vezes é muita informação que a gente passou aqui, mas, cara, aqueles quase 10 mil lá que vocês viram no começo, o reflexo daquilo dali está mediante esse treinamento rápido aqui que a gente passou. Porque, às vezes, é como eu falo aqui, às vezes teve uma pessoa que chegou para mim aqui, né, que falou assim, um associado, rapaz, o que tu tá fazendo tanto assim? Porque, tipo assim, tem os curiosos, né, de plantão, que ele quer saber o que tu tá fazendo para ele copiar e ter o mesmo resultado, e tem aquele curioso indignado que fala assim, pô, não sei o que esse cara tá fazendo macumba para tá vendendo assim. Não, não tem segredo, é o processo. Aí fala assim, cara, o que tu tá fazendo? Porque tu praticamente não vai para as ações isso meses atrás, né? A gente quase nem estava indo para a rua, a gente nem tinha essas ações de rua que a gente tem hoje, né? Tu quase não vai para a rua, tu faz pouca cotação menos do que eu e tu continua vendendo muito.
Aí eu fiz a pergunta assim, foi um pouco direto e duro, mas bem educado, né? Eu falei, peraí, mas quem foi que te disse que eu não faço cotação? Entendeu? Quem foi que te disse que eu não faço ações? Nem tudo que eu posto no grupo é o que eu vivo. E tem momentos que na PVS eu não posto muito e eu não falo muito, justamente para não se tornar uma coisa chata, entendeu? Então, às vezes, quando eu estou um pouco mais resguardado e mais para cá, na minha, não quer dizer que eu não estou trabalhando, que eu não estou produzindo, entendeu? Então, galera, aí depois veio assim, mas tu tá dando descontão? Eu falei, descontão? Hoje, o meu custo de vida, hoje, o que a gente está procurando conquistar ali na PVS, não me dá condições de dar descontão. Descontão falou no sentido assim, quase de graça, né? Até porque a gente tem uma política que isso não nos permite. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não tem mágica. Não é só ir para a ação e pegar 20, 30, 50 contatos, mas é você pegar os contatos e saber trabalhar os contatos. Ó, o Fabrício, o Fabrício está aqui na sala. Teve uma ação que o Fabrício chegou atrasado lá na Kennedy, né? Eu me lembro como hoje a Natália estava lá, o Dini estava, a Erivas não estava, Erivas. E aí eu não fui para a ação na Kennedy, né? Mas como eu estava esperando o cliente me dar a resposta, que eu ia fechar pela manhã, eu falei, rapaz, eu vou marcar um tempo lá na Kennedy, que é perto de casa, vou marcar um tempo lá, dar um suporte para a galera, se estiver precisando, e vou ficar acompanhando aqui o cliente, para poder ir até ele fechar. E aí o Fabrício chegou praticamente 10h30, quase 11 horas, né? Quase na hora de finalizar o expediente, que é até meio-dia. E aí, beleza. Todo mundo foi embora. Como o Fabrício é da minha equipe, né? Não dizer que quem não é da minha equipe eu não vou dar suporte, mas como ele é especialmente da minha equipe, eu falei assim, não, como ele chegou agora, eu vou dar mais um tempinho, ficar uns 40 minutos com ele aqui, 1 hora de relógio. E acho que ele lembra disso. E aí a gente ficou, o Fabrício pegou 3 contatos e fechou um no mesmo dia. Mas por quê? Porque ele trabalhou o que a gente vem ensinando no processo. Então, isso mostra para vocês que nem sempre pegar 150 contatos, 150, 300, vai ser sinônimo que tu vai fechar muito. Claro, quanto mais você pegar e mais você trabalhar da forma correta, mais probabilidades você vai ter de fechamento. É como a Eriva disse, quem planta tem possibilidades de colher, entendeu? Se tu plantou de forma errada, tu vai colher de forma errada, né? Se tu plantou ali e não regou, meu irmão, tu vai demorar muito a colher. Agora, se você plantou, você adubou, você está regando todo dia e também está regando de forma certa e não de muito para tentar ali matar a plantação, né? Você vai colher no tempo certo. E isso eu tenho sombra de dúvidas. Agora, uma coisa que eu deixo para vocês aqui para a gente partir para as perguntas e finalizar. Não tente tapar o sol com a peneira, não tente se enganar. Eu estou na ação, eu estou produzindo, eu estou trabalhando. Eu peguei muito contato e eu não estou fechando. O erro está na PVS. Eu peguei muito contato, entendeu? E entreguei as cotações e ninguém me dá retorno. Cara, sempre trabalha a autorresponsabilidade. Chega no espelho e fala assim, poxa, o que que eu estou errando? Entendeu? Você tem um cara aqui que é disponível aqui, que é o Erivaldo, que nunca deixa a gente aqui no vácuo, sempre está aqui solícito, entendeu? Até no hospital, quando está internado, ele estava mais resguardado, mas uma hora ou outra sempre ele dava ali um sinal de vida no grupo. E eu costumo enaltecer aqui porque, para mim, tem que dar de César o que é de César, né? Então, não dizer que desmerecer os grandes líderes que já tem na PBS, que já tem resultados bons, mas eu costumo falar que a gente tem um diferencial aqui no Maranhão, por quê? Porque, olha só, não estou dizendo que lá fora eles não fazem isso, mas muitos dos treinamentos, eu creio, né? Se eu tiver errado, eles me corrigem. Muitos dos treinamentos, às vezes, lá fora, quando tem, às vezes é como você vender a PBS, é como você fazer isso na PVS. Os treinamentos que nós temos aqui com o Erivaldo é um treinamento que você leva para a tua vida, para qualquer área da tua vida, entendeu? Esse treinamento aqui teve muitas dicas que eu passei aqui, que se tu aplicar em qualquer outro ramo que você venha atuar, que você venha investir, eu abri, estou ganhando bem na PVS, vou diversificar minha renda, vou abrir outros 3, 4 negócios. Aquilo que você aprendeu aqui nesse treinamento com Erivas, você vai aplicar naqueles outros negócios. E quanto que você pagou? 0. Entendeu? Então, hoje, para chegar onde hoje eu estou aqui nesse exato momento, para ter essa desenvoltura que eu era tímido, para dar treinamento, para presencial ou aqui online, entendeu? Para fazer o que eu estou fazendo hoje em dia, eu tive que vencer um desafio, que era o medo, a vergonha, a timidez, mas muito eu devo a Eurivas. Eu costumo falar que se eu fosse calcular na ponta do lápis, estaria devendo a imagem de uns 500 mil para ele aí, porque o que ele já investiu, vocês não têm noção do que ele, a Nani, a Josiane, que é a nossa diretora, o que eles investem pesado, financeiramente falando, para ter o resultado que eles têm, para ter o conhecimento que eles têm, entendeu? Então, tipo assim, é um cara que eu tenho total gratidão mesmo. Muito obrigado, Erivas.
E é isso aí, galera. O treinamento é esse. E a gente passei para quem tiver dúvidas aí, perguntas. Tem umas perguntas aqui, André. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Muito bom Tamo ouvir junto. as dicas aqui. Eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal fez, aí tu vai respondendo aqui na ordem aqui. Quem começou primeiro foi a Beleza. Vanessa. Ela perguntou o Gratidão, meu amigo, seguinte: pelas dicas. ó, a Vanessa perguntou como alcançar o público que compra esse serviço além de ações. Sim, como alcançar o público, né, que compra esse serviço, além de ações. Tá Além aí, das ações, as ações que é feita, o que você boa pode fazer pergunta. mais para poder conquistar mais pessoas? Ó, isso aí foi, eu creio que é até algo em comum que eu e Erives a gente demorou começar a carimbar o nosso nome o nosso nome com a PVS, a da nossa cara tapa. Como assim? Porque também não adianta eu ir para as ações, como a Vanessa tá dentro da pergunta da Vanessa, eu ir para as ações, mas o meu vizinho, o cara que me segue na rede social, ele não sabe que eu vendo proteção veicular. Ainda mais se ele tiver carro. Então, quando eu comecei a me posicionar no Instagram, quando eu comecei a me posicionar de forma profissional no WhatsApp, as coisas começaram a expandir. Então, aquele ditado, né? O próprio Racionais diz: quem não é visto não é lembrado. Tem um ditado assim: quem não é visto não é lembrado. É a mais pura verdade. Então, tipo assim, Vanessa, é justamente tu te posicionar. Hoje eu tenho certeza que, pelo resultado que você tem dentro do consórcio, as pessoas, quando pensam em consórcio, quer seja conhecidos ou indicações, elas lembram geralmente da Vanessa, pela boa profissional que você é, pelo atendimento que você dá, entendeu? Pelo suporte, pela pós-venda. Então, tipo assim, quando pensa em consórcio, liga a Vanessa. E a PVS não tem muito segredo, é isso. É tu te posicionar e é tu deixar realmente ser a Vanessa Machado e ser a Vanessa da APVS. Ser o Erivaldo da APVS, o André da APVS, entendeu? Então, tipo assim, é realmente você fixar o teu nome da PVS, entendeu? Às vezes, um exemplo, eu vou aqui no supermercado, ou então eu vou coisa aqui, sempre, quando eu não tô com a camisa, eu tô com o boné da PVS, entendeu? Vou assistir um jogo aqui de alguns amigos, tô com o boné da PVS, entendeu? E tem muitas das vezes, quando eu estou indo para um jogo, que está indo com alguns amigos dentro do carro, né? Geralmente, sempre, o tempo todo, eu tô contactando, eu estou fechando, eu estou negociando. Então, geralmente, muitas das vezes, eu faço propositalmente na frente dessas pessoas, entendeu? Porque eles vão ouvir o que eu estou falando, que eu estou negociando, falando aquelas coisas bonitas, falando de proteção e tudo mais. Sou especialista, né? E aí, eles vão automaticamente gerando o quê? Curiosidade. Inclusive, eu falei para Erivas, hoje uma bola que eu vou toda segunda, muitos de lá se tornaram meus clientes, porque desde 2018, desde 2019, eu venho trabalhando network com eles, entendeu? E lá, eles sabem que eu trabalho com proteção veicular. Eu jogo nos grupos, em particulares, então, é mais ou menos isso, Vanessa. Show. Seguindo aqui, até o... Cadê? O Aldinete parabenizou. Parabéns. Isaac, o que você explica para o cliente e por onde começa após enviar a cotação? No caso, o que seriam os detalhes? O que eu falei no comecinho, né? Não sei se o Isaac pegou. É justamente a questão. Quando eu envio a cotação para ele, eu falo justamente o seguinte ponto, Isaac. Se tu quiser anotar aí rapidão. O meu amigo pode abrir a cotação tranquilamente. Assim que o meu amigo olhar a cotação, você me avise que eu vou te explicar tudo detalhado e vou lhe mostrar as condições especiais e descontos especiais que você tem conosco, entendeu? Essa é a frase, o textinho que eu uso para ele. Por quê? Porque quando eu mando a cotação, tem muita coisa ali que ele não vai entender. Isso aí é normal do processo, entendeu? E antes de você fazer esse processo, é bom tu estar um pouco assegurado quais são as coberturas que nós temos, entendeu? Quais são cada ponto dele, como que funciona, um exemplo, o auxílio PET. Você sabe como é que funciona o auxílio PET? Você sabe como é que funciona o auxílio residencial, o funeral, entendeu? Porque muitas das vezes o associado ele pensa que ele está pagando por aquilo. Só que eu falo, não, isso ali é um bônus, é um plus que a PBS te dá, mas você não paga por isso. Ah, não, mas eu queria que tirasse. Não, não tem como tirar porque é um bônus que a PBS te dá. Mesmo que você não venha usar em momento algum, mas é uma coisa que só está aí mesmo de brinde, para você ver. E, no caso, o que seriam os detalhes é você justamente enaltecer a PVS, os pontos fortes que a PVS tem, entendeu? Então, hoje, por isso que eu bato de frente com a seguradora e vou ser bem sincero, se o cliente não tiver o bom perfil para a seguradora, eu vou botar o tempo todo para eu ganhar. Claro que eu perco, mas eu procuro perder aquele normal que eu falo, né? De 100% eu procuro
trabalhar meu fechamento em 80% e ter só 20% de perda, que é aquela perda natural que, de fato, você não vai ganhar 100%. Você nunca vai vender e ganhar 100% no mercado. Uma hora você vai perder para a concorrência, que isso é normal. Desde que você perca da forma natural e não por um vacilo teu. Beleza. Vanessa, se o Flamengo, que o Flamengo perde, por que a gente não pode perder? Ó, o outro falando de... Que porra de Flamengo? Brincadeira, né? Vamos lá. Se o Flamengo perde, por que a gente não pode perder? Flamengo. Aí, Erivas, só pegando a pergunta aqui da Vanessa, ela falou bem que a questão das indicações para digitais. Sim, Vanessa, a gente trabalha as indicações podem ser dos próprios associados, e como a gente já tem um atendimento legal, quando você procura fazer um atendimento bom, até o associado que ainda vai virar cliente seu, ele já te indica outros amigos, entendeu? Quando você trabalha um atendimento legal. As campanhas da internet, que a gente pode depois passar para ti como é que funciona, a gente trabalha marketing digital, e os influencers digitais funcionam também, desde que você não entre em qualquer digital influencer, porque, tipo assim, tem digital influencer aí que é só balela, viu? Que é só golpe. Como assim? Não tem engajamento nenhum, o público dele é aquele, não tem um público, é um público muito juvenil, adolescente, então, tipo assim, é um público que eles nem tem carro para poder te atender, então você tem que saber dar o tiro certo, tem que ser aquele digital influencer que ele pega a classe A, mas ele pega também a classe Z, né? Isso. Teve uma pergunta aqui que a Vanessa fez, Vanessa, refaz que eu não entendi, não. Tu perguntou o seguinte: as vendas de impacto costumam ficar ativas nas parcelas seguintes? Não entendi essa pergunta. Eu também não entendi, também não. Se puder refazer. Isaac Rodrigues, qual outro app? Qual outro app, André, que é para usar para fazer cotação? Tu usa o Mitix, qual outro? Esse vendo aqui, ó. Pera aí. Masterplaca. Isso dá para vocês verem bem, deixa eu ver aqui, ó. É esse amarelinho bem aqui, ó. Masterplaca. Qual o nome dele? Ó. Masterplaca. Não, é placa FIP. Ah, placa FIP. O dele é placa FIP, nossa é Master Placa, isso aí. Isso. E o Master Placa também é bom. André? Oba. Então, eu vou refazer a pergunta porque eu fiquei curiosa. Venda de impacto. Eu vejo muito vocês falando, fulano foi para ação, atendeu 3 pessoas, fechou 1, como você sugeriu ainda agora. Essa é uma venda de impacto, é feita aqui agora. O cliente, não, vamos ali na emoção, né? Vamos fazer, vamos assinar o contrato, paga e tal. Eu gostaria de saber se na recorrência da proteção veicular, no caso da PVS, esse cliente que é de impacto, que não foi aquela venda trabalhada, né, de dias, de meses, foi ali agora, tchau, e se ele costuma honrar com as outras parcelas ou se há uma queda do impacto e as mais trabalhadas têm mais sucesso. Entendi. Olha, vai depender sempre do teu atendimento, do teu acompanhamento, do teu pós-venda. Porque, tipo assim, ó, um exemplo. Essa tua pergunta foi até boa, porque tem aquele cliente que a gente fecha papum, né? Como você está falando, que é de impacto, papum, né? Falando popular. E aí eu não trabalho de forma correta, e na hora ele acaba cancelando, né? E aí ele acaba cancelando. Quando eu trabalho de forma trabalhada, também não é garantia de que ele possa ficar na PVS, entendeu? Então são sérios fatores. Para falar a verdade, o tempo todo vai ter que trabalhar aquele pós-venda, aquele acompanhamento, relacionamento com o cliente, por quê? Agora mesmo eu tive um cliente que é muito bom, um senhor, né? E quase que ele vai para a Sol, né? Só que como eu procuro fazer os acompanhamentos dos meus clientes, né? Ele foi um dos papum também, né? Não foi aquele papum de às vezes fechar na hora, mas aquele papum de tipo, eu cotei agora, fechei amanhã, entendeu? Então, o que acontece? Eu tirei ele da boca da Porto Seguro, que ia fechar lá, e trouxe para cá. E ele já ia para Sol, porque a Sol estava R$50 mais barato. E aí, quando eu entendi quem é a Sol, eu procuro entender sempre as minhas concorrências e saber quem é a PVS, aí eu consegui contornar e ele ficou na PVS porque ele viu que lá na Sol não ia compensar. Então, voltando à tua pergunta, sempre vai estar relacionado ao teu atendimento. Porque, tipo assim, mesmo que tu tenha trabalhado um contato bem, né, bem trabalhado mesmo, e feito um bom acompanhamento, ou aquela venda de impacto, entendeu? Isso vai estar relacionado ao teu pós-venda. Ao teu pós-venda, dentro do pós-venda tem também um pouco de acompanhamento, relacionamento, trabalhar as indicações, sempre ficar à vista do cliente. Então, tipo assim, isso é que vai, de fato,
faz tu ter uma retenção boa, principalmente na parte quando vence os boletos, né? Fazer um acompanhamento ali da tua lista de clientes. Maravilha. André, teve uma pergunta aqui também do Ismael. Eu posso até responder para ele aqui. Ele perguntou assim: é possível alterar o quilômetro da assistência 24 horas? Em quantos dias a alteração vigora e como fica a mensalidade? Altera? Sim, Ismael, quando você solicita qualquer adicional, você vai pagar o extra aquele adicional. Porém, é o seguinte, o novo sistema, antigamente a PVS ela usava um sistema antigo que permitia você poder solicitar e alterar internamente. Só que assim, a empresa está crescendo muito, a associação tem crescido muito, e automaticamente a gente começa a ter muito cliente cri-cri. Então, para poder ter um controle maior, o próprio jurídico ele tem orientado o seguinte: se hoje um associado nosso entra com 100 km e ele quer alterar para 300 ou para 500 quilômetros, não é só ele mandar um e-mail. Então, ele precisa ser feito porque precisa ter uma assinatura. Quando tem aquela assinatura no aplicativo, aquilo ali, ele dá um respaldo jurídico. Porque se a pessoa amanhã quiser reclamar alguma coisa na justiça, ali está a assinatura comprovando que ele aceitou aqueles termos de contratação, beleza? Então, para poder fazer uma alteração de quilometragem, é um contrato novo. Nesse momento, agora, esse mês, é um contrato novo. Mas eles estão desenvolvendo uma ferramenta que talvez o associado ele vai ter que fazer um aceite, ele vai ter que fazer, vai ter alguma coisa para ele poder ter um aceite e ele poder migrar para uma situação maior, onde ele faz só uma assinatura virtual, beleza? Mas nesse momento é um contrato novo. Então, por isso que é importante fazer essa conversa que o André ensinou. Entender a necessidade do cara e já fechar com ele algo dentro da necessidade dele, para não ter que ficar mudando toda hora, tá? Peraí, Edivaldo, peraí. Para bem aí. Pergunta, para bem aí, papai. Fala, Quando o cara entra com 100 km e aí ele quer passar umas férias em dezembro, lá para Fortaleza, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, onde ele quiser. Aí ele quer aumentar para 500 km. Quando ele voltar dessas férias, ele não pode mudar, não, voltar porque ele era? Não mais. Porque não dá para ficar no caso da mãe Joana. Porque assim, como eu estou te falando, nesse momento, agora é contrato, proposta completa nova, porque tem que ter a assinatura dele confirmando que ele está contratando. Só que eles estão desenvolvendo uma forma, escuta só, eles estão desenvolvendo uma forma internamente lá para poder ele fazer um processo mais leve, mas que ele tem que ter uma assinatura dele comprovando o que ele está solicitando. Ok? Tudo bem, mas ele pode futuramente fazer essa troca. Proposta ele voltar toda, aí vai nesse momento, vou repetir, nesse momento agora é a proposta completa nova. E para falar a verdade, Erivas, tudo, tem que ser tudo, desde o zero, cotação, vistoria, todo o processo. Erivas, só pegando um gancho bem aqui, para falar a verdade, eu falei com a Silvana, de antemão, até para fazer uma nova proposta, nem vai ser aceito. Entendeu? Tem esse detalhe. Por quê? Porque já está ativo lá o teu processo. Tem que cancelar. Ainda tem outra. Pegando esse gancho que você falou de cancelar, vou pegar o exemplo de um cliente, um associado meu que tinha aqui. Ele chegou a cancelar o processo, só que mesmo que ele cancele o processo, um exemplo, vamos supor que ele estava com o valor antes de fevereiro, estava o valor antigo, de fevereiro para trás. Ele cancelou para ver se ele pegava esse valor novo, que a gente tem agora na tabela nova, né? Ele consegue? Não. Por quê? Porque para ele sair da base da PVS, quando ele cancela, tem uma vigência praticamente, tem um prazo, né? Um prazo estipulado de 1 ano que ele fica na base da PVS, para depois ele sumir da base da PVS. Então, tipo assim, se ele cancelou em janeiro agora, e ele quer retornar agora em novembro desse ano, ele ainda está no sistema, então ele volta com o preço antigo que ele estava antigamente, entendeu? Então, só uma dica para vocês, porque eu tentei justamente cancelar de um cliente, né, para ele não ir para outra empresa, para tentar refazer o processo e não conseguir. Ele ia ficar com preço novo.
Aí, no caso de ver a barganha de um preço menor, aí é a negociação da PVS com o associado, que ela vai dar um desconto para ele ou não. Isso. Ô, André, eu tenho duas perguntinhas só. Fique à vontade. Boa noite, cara. Boa noite. Entre abordagem, indicação e lead, qual desses tu está conseguindo captar mais clientes? Ou possíveis clientes? Todos. Não, o que tu está conseguindo mais? Todos. Não tem nível, não? Não tem. Eu não vou ser aqui hipócrita de falar que a ação da Kennedy está dando mais resultado, que os leads do marketing estão dando mais resultado, que as indicações. Eu recebo muita indicação. Só que, tipo assim, um exemplo. Eu fechei 5 indicações esse mês, as outras 5 foi de ação, de rua. As outras 5 foi de marketing digital, ou de acompanhamento que eu vinha fazendo no marketing digital, entendeu? Então, tipo assim, antigamente, quando eu comecei na PBS, muitos carros que eu fechava eram de aplicativo. Então, quase 90% da minha cartela era de aplicativo. Depois eu comecei a diversificar, naturalmente, e também correndo atrás. Por quê? Essa tua pergunta é muito boa, Silas, porque ela está relacionada a uma coisa que me incomoda muito. E eu falo isso não só para minha equipe, eu falo para todo mundo que está aqui, para todo mundo da PBS que eu tenho a oportunidade de conversar. É normal do consultor, quando ele fecha uma nova parceria, fechei um lava-jato top, eu fechei uma autopeça top, eu vou lá fazer ação todo dia, entendeu? Só que tem um detalhe, se tu não trabalhar aquela questão da rotina, que eles vêm batendo na tecla com a gente, e tu ter para cada dia uma ação, visitar parceiros, fazer ações de prospecções, se tu não, principalmente falando de prospecção, que é o que tu perguntou, né? Se tu não diversificar, Silas, vai ter um momento que vai ser... isso é normal do mercado, viu? Não é culpa tua e nem do teu parceiro indicador. Tu está fazendo ação. É normal do mercado dar uma travada. Um exemplo. Quando a gente chegou na Monobloco, era novidade. Quando a gente chegou na Playcar, era novidade. Quando eu cheguei nos grupos de aplicativo, era novidade. Com o passar do tempo, semanas, 1 mês, 2 meses, em diante, 3 meses, tu acaba se tornando mais novidade, porque tu vai encontrar as mesmas pessoas nas ações. Então, o que acontece? A importância de tu diversificar, porque enquanto você está na Kennedy, na terça, tu já tem a Truck na quarta. Segunda. Entendeu? Agora a Kennedy é segunda. Segunda. Quando eu tenho a Kennedy na segunda, na terça tu já pode ir para uma Playcar, ou monobloco, entendeu? Na quarta tu já tem a Truck, que na Truck tu ainda pega a PVS Brasil, porque tem muito carro ali, né? Então, acontece. E uma grande sacada, assim como eu já ouvi assim, não, ação de semáforo não dá certo. Não dá certo, triste de quem estiver enganado que não dá certo. Pelo contrário, entendeu? Ali tem 2 motivos que a gente está naquela ação de semáforo. Primeiro, para prospectar, e segundo, para mostrar quem somos, que é a PVS. Tá aí, tá bem aqui, ó, Erivas, Aldinei, o Arnaldo. Me digam aqui vocês, quantos clientes de outros consultores vocês já encontraram, até de quem não está na ação? Vários. E muitos dos associados buzinam feliz por olhar a gente na rua. E muitos associados me falam assim, bacana, cara. Você está dando a cara de vocês, porque antigamente eu não ouvia e não sabia quem era a PVS. Agora eu me sinto até mais seguro. Porque, um exemplo, se uma empresa que é boa, tem um preço bom, Silas, ela não está na rua, por que ela não está na rua? É falta de mão de obra? Ou é medo, porque ela está dando um golpe e está se escondendo? Então, tipo assim, quando a gente está na rua e tu diversifica as tuas ações, enquanto tu está negociando Lava Jato, tu tem aqui os fechamentos da ação da Kennedy. E para finalizar a tua pergunta, a ação da Kennedy é a mesma da Guajajaras, segunda e sábado. Não, eu vou para segunda, não vou para sábado porque é a mesma coisa. Eu vou no sábado, não vou na segunda porque é o mesmo tipo de ação. Também está redondamente enganado. Porque a galera que passa na Kennedy, às vezes não é a mesma galera que passa na Guajajaras. Diversidade, né? Tu pega 2 polos diferentes. Ali na Kennedy, a gente pega aquele eixo centro, junto com a área nobre. Já na área da Guajajaras, a gente pega o eixo BR e mais a classe C, D. E detalhe, muitos associados nossos, a maioria mora para o lado da Guajajaras. Passa. Sábado agora, todo sábado, eu recebo uma foto de associado meu que tirou da gente e me mostra no WhatsApp. Entendeu? Para ter diversidade de pontos, né? A outra pergunta, cara, era assim, relacionada à abordagem. Supondo que tu tenha 30, 60 segundos, mais ou menos, para abordar uma pessoa.
como é que tu ou qualquer pessoa que estiver no grupo faz, nesse curto prazo de tempo, a forma de captação do contato da pessoa? Boa pergunta. Bora trabalhar no semáforo, que é menos de 20 segundos, mais rápido ainda. Acho que até 15, né? 10, 15 Pronto, tá aí o segundos. semáforo. Eu botei 30 segundos pensando no semáforo, mas é menos tempo, né? Não, tu botou até 60, que é 1 minuto, né? É, 1 minuto. Então, o que acontece? Vamos lá. Cheguei num carro lá, tirando aquela ação da polícia, né, Deus? Que deu um susto na gente. Cheguei lá num carro, eu não vou falar o nome do cara porque eu não sei, né? Olá, doutor. Entusiasmo. Lembra no começo do treinamento? Entusiasmo. Era uma coisa que eu estava falando, trocando uma ideia bacana com o Ismael. Porque, cara, se tu chegar na ação, o cara tá de vidro fechado ou de vidro aberto, tu chega todo truculento, sério, sem dar um sorriso para ele, mesmo que seja no olhar, porque tu tá de máscara, né? Se tu não chega com entusiasmo, tu já chega te quebrando todas as tuas pernas, porque o cara não te conhece, ele não sabe o que que tu é ali, se tu é assaltante, quem tu és, entendeu? Se tu é um vigarista. Então, tipo assim, olá, doutor, tudo bem? Muito bom dia, sou da PBS Brasil, nós estamos aqui fazendo uma ação, tá aqui nosso conflitinho, nós trabalhamos com proteção total de veículo, viu? Roubo, furto e colisão. Essa sua máquina já tem algum tipo de proteção? Aí ele vai falar, não. Eu posso tirar uma cotação sem compromisso, por gentileza? Posso. Pega o WhatsApp dele. Já foi. Eu pergunto o seguinte ponto para ele. Eu falo as principais coberturas. Por quê? Se eu falar um exemplo, seguro, ou então se eu falar assim, algo que puxe para o seguro, ele vai ter uma imagem da gente que nós somos o quê? Uma seguradora. A seguradora tem o quê? Preço caro, né? Então a galera já tem uma objeção, eu não tenho condição. Mas quando eu falo para ele assim, olá, doutor, bom dia, tudo bem? Nós somos aqui da PVS Brasil, nós aqui trabalhamos com proteção total de veículo, roubo, furto e colisão. Por que eu falo esses 3 pontos? É o que mais acontece no trânsito. Pronto. Roubo, expliquei praticamente quase tudo para ele. Roubo, furto e colisão. Essa sua máquina já tem proteção? Não. Posso te enviar uma cotação sem compromisso via WhatsApp? Pronto. Peguei o WhatsApp e fui embora. Então, uma frase curta, impactante, direta, com uma pergunta objetiva. Justo. Porque, tipo assim, o semáforo é rápido. Então, tipo assim, isso é uma dica, essa tua pergunta foi tão boa, é uma dica aqui para a galera, porque nessa abordagem a gente não está sendo sucinto, porque às vezes a gente dá uma trava, ou então a cada abordagem tu quer mudar a tua fala. Nessa mudança tu te atrapalha, tu perde tempo. E o que está acontecendo? Tu está prendendo o cara, o sinal abriu e a galera está buzinando, bi, 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 e tu não corre o risco de ser atropelado. Entendeu? Então, tipo assim, tem que ser muito rápido. Então, é uma dica que Erivas disse. No semáforo, entende uma coisa. Vamos supor que é a cada 10, 15 segundos, né, que fecha e abre o sinal. Te contenta, te foca em pegar um carro por sinal. Pronto. Um carro por sinal. Só que detalhe, tu vai preparado para 2. Por quê? Porque quando tu vai abordar no primeiro, o cara pode não abrir o vidro, automaticamente já vai para o segundo, que tá em aberto. Ou então, se no primeiro tá abordando, não, já tem proteção, já tem seguro, já estou sendo atendido por algum de vocês. Já vai para o outro rápido. E tu trabalha essa fala que eu te falei. E uma outra dica para finalizar a tua pergunta. Quando fechou o semáforo, eu estou o tempo todo analisando. Quando para 5 carros no semáforo, se dos 5 carros eu tenho 4 com vidro fechado, eu tenho 1 com vidro aberto, eu vou direto no que tem vidro aberto. Tá entendendo? Eu não perco tempo. E se desses 5, 3 estão com o vidro fechado, 1 está com o vidro aberto e 1 está batido, eu vou no batido, no que já está variado. Porque no que já está variado, se está naquele tempo ali variado, é porque ele ainda não tem nenhum tipo de proteção, ele ainda não teve condição de arrumar. Então, isso aí são técnicas, ó, e são coisas que eu falo. O consultor, hoje em dia, ele tem que estar o tempo todo com a antena ligada, ele tem que ter o feeling do negócio. Porque, tipo assim, Erivas tem muito conhecimento, só que ele não vai conseguir te passar tudo, entendeu? Não tem como ninguém passar tudo o que sabe, entendeu? Não, a gente vai te ensinar o básico e aí você vai ter que ter o feeling da necessidade do cliente e do momento. Pô. André, e tem um ponto, ó, galera, o lance das ações, quem não está indo, não tem noção o quanto está perdendo. Demais. Porque assim, ó, é importante que vocês entendam uma coisa. Nós aqui, nós somos empreendedores. Se a gente não tiver uma rotina de trabalho, de estar indo para a ação, porque na ação você vai aprender, todas essas informações que a gente está falando aqui, você vai ser testado na prática. Você vai ser obrigado, você vai testar a rejeição de um cara falar assim, olhar para ti assim, grosso. Entendeu? Tu vai testar
a tua abordagem rápida, tu vai testar, saber, às vezes o cara tá mentindo, tu tem que saber pegar até o cara na mentira. Tipo assim, eu pergunto pro cara assim, faz a abordagem. Verdade. Ô, parceiro, o carro já tá segurado? Aí o cara olha para mim assim, tá. Tipo assim, como ele não quisesse dar o contato, ele demora para dizer, aí às vezes ele te dá o número dele errado. Então eu já cheguei para ele, eu falei assim, o cara disse que tinha seguro. Aí eu perguntei para ele assim, qual o nome da seguradora? Ele não sabia responder. Eu falei, rapaz, deixa eu fazer a cotação para ti, cara. Tá aqui o protetor, motorista de aplicativo, pô. Eu tenho uma proposta especial para você, cara. Me dá teu contato aqui, deixa eu te ligar para ti. Então a gente tem que... Isso na brincadeira. Então, e outra, sem falar na resenha. Às vezes a gente fica ali conversando e a gente fala de regulamento. A gente está vivenciando o processo. A gente está vendo situações. Então, a ação é importante para isso. Não é só tu ir lá, pegar uns contatos e ir embora. Vai lá, pega uns contatos e vai embora. Existe muita troca de experiência, galera. Então, assim, coloca na rotina de vocês. Segunda-feira, Kennedy. Quarta-feira, Truck. Ó, amanhã, como é fechamento de mês, não vai dar para poder ir lá no posto Maracanã, que tem carro para fazer, um monte de coisa para fazer. A minha dica, quem puder ir na Ceasa, vai na Ceasa. A quarta da Truck é um dia para você poder fazer um movimento Truck. Eu tenho uma empresa que tem caminhões, que tem vans. Vai lá, pô. Inclusive, amanhã, o último dia, para quem quer participar das campanhas que a Truck está fazendo, que é R$ 4.000 em dinheiro, botar um caminhão, tu já está concorrendo a 4.000. Amanhã é o último dia. Vai ser junho e julho. Então, cada mês tu tem um valor. E sábado vai ser Guajajaras, lá na Só Peças. Então, assim, são 3 dias. Esses 3 dias... eu posso fazer ação em outros dias, em outros lugares? Deve, tá? Eu posso falar uma última coisa para encerrar agora com chave de ouro. Para a gente finalizar aqui, a gente já... Desde a gratidão por todo mundo que ficou aqui, né, quem teve que sair também. Galera, uma coisa que eu já troquei uma ideia com alguns da minha equipe e com alguns também que não são da minha equipe, né? E, tipo assim, eu vou falar com a total clareza para vocês, por mais que no momento agora não entre assim de uma forma tão amorosa e você não consiga assimilar, mas depois com calma, pense, repense, quantas vezes puder, entendeu? E veja se faz sentido para ti que eu vou falar agora bem aqui. Todo mundo tem possibilidade de ter sucesso na PVS? Sim. Todo mundo vai ter? Não. Entendeu? Muitas pessoas vão ficar no caminho? Sim. Muitas novas outras pessoas vão surgir durante o caminho, o processo? Vão. Talvez quem vai chegar contigo no topo da PVS, talvez não está nem na tua equipe ainda. Ou talvez o cara que vai fazer contigo sucesso contigo é o cara que está contigo lá desde o começo e começou a vender agora. Então, tipo assim, não tem uma receita para isso. Entendeu? Agora, claro, você pode escrever a tua história, né, com a permissão de Deus e fazer acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque mês que vem vai ser um mês mais que especial para mim em todos os sentidos. É um mês que eu vou me desafiar novamente em cima dessa meta do que está sendo agora esse mês que encerra amanhã. E é um mês especial por quê? O que eu vou falar para vocês com muito profissionalismo e com muita humildade, quem me conhece sabe o que eu vou dizer agora aqui. Mês que vem, eu posso encerrar um ano, um ciclo, eu posso fazer um ano de ciclo com a PVS, a qual mês após mês eu me superei, mês após mês eu consegui manter o ranking de top 1 a nível Maranhão. Mas por que eu estou falando isso? É para me enaltecer e ficar por cima? Não. Por que isso para mim é importante, eu manter esse resultado? Pode acontecer um dia que alguém supere e passe, vai acontecer isso. Isso não sou só eu que sou bom na PVS, não. Tem muitos outros melhores. Mas eu falo isso em que sentido? Porque eu trabalhei isso internamente comigo. Como assim? Eu preciso ser melhor do que eu mesmo todo mês. Eu preciso passar um ano, 6 meses ou 2 anos no topo. Por quê? Porque você chegar hoje e vender 10 placas não é difícil, é fácil. Você vender 20 placas é fácil. Você vender 50 placas é possível? É possível. Só que o que é mais desafiador não é tu ser top 1 no mês. Não é tu vender 10 placas no mês. O que é desafiador e o mais prazeroso é tu manter o resultado mês após mês. É tu chegar no topo e tu te manter no topo. Entendeu? Uma vez milionário não é para sempre milionário. Entendeu? Não é fácil tu chegar e bater 5 milhões como ele já fez, ou até mais. Mas é tu manter aquilo, como ele mesmo disse no último treinamento. Ele novo, ele chegou num sucesso no topo e depois ele teve uma queda porque ele não soube trabalhar da forma correta, mas depois ele teve a clareza e reverteu o jogo.
Então, hoje, desde que eu conheço Erivas, eu não vejo Erivas reclamando. Ah, mas porque está ruim financeiramente. Ah, mas porque lá atrás ele soube trabalhar da forma correta e ele vem sendo um cara que é batedor de recordes dele mesmo e melhor de tudo. Tudo que ele se propõe para fazer, ele faz da melhor maneira possível. E, para fechar com chave de ouro, por que eu estou falando tudo isso agora aqui para finalizar com o que eu vou dizer agora? Porque todo mundo quer ter resultado na PVS, mas infelizmente nem todo mundo quer pagar o preço. Infelizmente, esse mês, eu vou compartilhar uma coisa com vocês, não é para sentir pena, não, mas é para ter a clareza para vocês, porque tudo que a gente falou aqui é bonito, né? Tudo que a gente fez aqui nesse mês até então, até hoje, foi bonito, foi. Só que há quase 15 dias atrás, né? Eu estava, dia 18, né? Quase 15 dias atrás, eu estava comprando algumas coisas no shopping, quando eu liguei para minha irmã, né? Para tirar uma dúvida com ela, e eu tomei um susto que ela estava no hospital com a minha mãe, né? E aí o que acontece? Minha mãe não ia ir para o hospital, para ir para o hospital é quando a coisa já está mesmo precária. E aí me passou o diagnóstico que ela estava com problema no olho, dormiu bem e acordou sem enxergar nada. Primeiro impacto que eu tive. Eu, beleza, me mantenho informado. Quando foi no decorrer de algumas horas se passando no final da tarde, a gente recebeu o diagnóstico que ela estava cega. Tipo assim, o médico deu assim, papum, que ela estava cega de um olho. Isso aí, para mim, foi um tiro a queima-roupa e eu fiquei sem chão. Então, quando isso veio para mim, eu falei, cara, acabou aqui. Fiquei sem chão, não quis mais fazer nada. Minha cabeça ficou um turbilhão de coisas, não conseguia pensar, não sabia nem onde é que eu estava. E aí eu fui tentando assimilar. Aí eu falei assim, não, cara, enquanto eu tiver fé e crer em Deus, sempre há uma esperança. Foi que fomos em cima, fomos embaixo, porque o que passava na nossa cabeça é o quê? Que era irreversível. Só que, graças a Deus, a gente conseguiu fazer exames e constatar que é reversível, né? Tem como converter o caso, né? Que é o problema de catarata. Porém, está no seu último grau de alto risco. Então, se demorar a fazer cirurgia, ela corre sim o risco de ficar cega. E aí, o que eu estou passando isso para vocês? Porque são duas situações, a qual eu tive que trabalhar muito forte o meu controle emocional, a resiliência, porque naquele momento deu vontade de jogar tudo para cima, entendeu? E é uma coisa que me emociona, porque, tipo assim, quando mexe com família, a gente sabe, quem sabe, Eriva sabe muito bem disso, quando mexe, desestrutura totalmente, e tu tem que ter um controle emocional, porque tu tem uma equipe para tomar de conta, tu tem uma família, tu tem tudo para tomar de conta, conta não quer saber se tu tá com problema ou não, e aí eu tive que trabalhar muito forte emocional e continuar. E graças a Deus, e graças a essa empresa aqui, ó, chamada PVS, né, que eu consigo ter uma luz ao fim do túnel, que é o quê? De ter uma condição de, junto com meus irmãos, ajudar a pagar a cirurgia. Porque eu digo para vocês, se há um ano atrás eu não tivesse tomado a decisão de fazer esse negócio, eu continuaria um liso, sem um pau para dar no gato, desculpa a expressão, sem um tostão furado e sem nenhuma projeção, correndo o risco da minha mãe ficar cega. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque todo mundo quer fazer com que a PVS se torne a primeira renda, só que entenda uma coisa, a PVS só vai se tornar a tua primeira renda, a tua renda principal, quando você tomar a decisão de fazer ela se tornar a tua primeira renda. Como assim, André? Eu preciso largar o que eu já tenho? Não. É o que Erivas falou, rotina, foco, disciplina, viver o processo, entendeu? Viver o processo dia após dia, entendeu? Então, tipo assim, no processo tu vai ter muitas perdas, entendeu? Mas como também tu vai ter muitos ganhos. Então, realmente, o sucesso, ele deixa rastro. A grande sacada é você seguir os passos. Então, o que acontece? Você vai se tornar a primeira renda na PVS quando você decidir. Porque enquanto você tiver uma renda complementar, como eu dei o exemplo aqui do Arnaldo, usei o exemplo também de Aldinei, enquanto você tiver uma renda que está suprindo as suas necessidades básicas, um exemplo, a Vanessa, ela quer dar o pé na bunda do consórcio, só que hoje o que mantém ela é o consórcio. Só que se ela não traçar a rotina dela, as metas, ela tratar a PVS com a prioridade que é devida, ela nunca vai conseguir virar a chave para que a PVS seja a primeira renda dela. Porque enquanto ela precisa, ela tem uma necessidade, o consórcio segura. E a PVS ainda não está. E a tendência vai ser o quê? Ela desfocar da PVS e ir para o consórcio. Então, gente, entenda uma coisa só. A PVS, independente se você tem uma renda complementar, se você trabalha no tradicional ou não, ou se você tem um outro empreendimento ou não, a PVS vai ser algo grandioso na tua vida a partir do momento que tu tratar a PVS como um negócio teu,
com seriedade, com profissionalismo, aí eu tenho certeza que você vai ter resultados totalmente diferentes, entendeu? Eu sou muito grato, obrigado, Erivas, por essa oportunidade, obrigado por todo mundo que ficou aqui, obrigado a Deus, a PVS, por se fazer presente, e posso tenho a certeza de dizer para vocês que é só o começo, entendeu? Grandes coisas Deus tem aí para nós, e se posicione, sabe por quê? A pandemia, graças a Deus, já está flexibilizando. Se Deus quiser, ano que vem, a gente vai ter o quê? A Carnaval aí, vai ter São João, vai ter bastante show das comemorativas, e a demanda vai explodir. E vai ganhar muito dinheiro quem estiver posicionado no mercado. Beleza? É isso aí. Valeu, Perfeito, Erivas. André. Meu irmão, só parabenizar mais uma vez e agradecer por compartilhar as informações aí. Eu tenho certeza que todo mundo está muito feliz, aprendeu muito. E, galera, vamos colocar em prática. Vamos honrar esse tempo que a gente ficou aqui e vamos fazer diferença. Meu irmão, tamo junto. Parabéns aí a todos que estão aqui presentes. E vamos para cima. Ficou gravado. Falou. Vou disponibilizar depois para vocês essa gravação aqui, tá? Falou, galera. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, Sucesso. André, gratidão. Faz Tamo um e vem, meu irmão. Tamo junto. Feliz Natal! Feliz Natal.